planilha. Ó, estando cinza assim, eu não consigo digitar, tá? Porque tá inativo, não tá valendo nada. Então, eu dou um Ctrl O e o Ctrl O já abre uma folhinha branca aí. Lá na parte de cima da tela, deve estar aparecendo lá que o arquivo é pasta 2, tá? Porque um pouquinho antes de começar a aula, né? Eu abri um outro arquivo e ele chamou de pasta 1. Eu apaguei, né? Fechei. E aí eu entrei de novo, ele deu pasta 2, tá? Normal. O que que eu já vou fazer? Eu vou apertar F12. O F12 é salvar como. E o salvar como aqui, por coincidência, já está mandando para o meu pendrive, letra D de dado, aulas online, SE 190.20.002, que é a pasta de vocês aqui no meu pendrive, e a aula de Excel, a pastinha do Excel. Já tem o arquivo da aula passada, está com a data de hoje porque eu abri, né, para explicar, e salvei na hora que eu fechei. O que eu vou escrever aqui embaixo? Eu vou tirar esse pasta 2, tá? Vou deixar o XLSX e vou escrever lá, controle de estoque. Estoque. Legal? Então, eu preciso sempre dar um nome para o arquivo correspondente àquilo que eu vou fazer, tá? O XLS eu não apaguei, eu mantive aqui, ó, XLS, tá? Que é a extensão do Excel. E na segunda linha também está aparecendo o XLS. Vou clicar no salvar. Lá em cima estava aparecendo pasta 2 na tela verde ali. Agora está controle estoque XLSX, tá? XLSX é a versão do Excel mais moderninho. Quando não tem esse último X, tá? É uma versão mais antiga, tá? Pode acontecer você pegar uma planilha lá que não tem o último X, mas o primeiro tem que ter, tá? Estou me referindo a essa telinha aqui em cima. Deixa eu só aumentar o zoom para você enxergar melhor, tá? Porque aí pequeno, talvez no celular não tá dando para enxergar aí. Ó, esses quatro letrinhas que estão aqui no final da palavra controle estoque, tá? É o mesmo que estava ali no nome do arquivo. A diferença que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Você fala, eu já fiz no computador e não aparece essas letras. Então, porque não é o Excel que programa para aparecer essas letras, e sim o Windows, tá? Tem que ser programado lá no Windows, que não tem nada a ver com o Excel. O que eu vou escrever aqui na coluna A, linha 1? Controle de estoque. Por que eu tenho que escrever controle de estoque na linha 1? Para poder identificar que essa planilha eu estou usando para o controle de estoque, tá? Eu posso também, se quiser, agora eu vou fazer um pouquinho de formatação, tá? Eu vou digitar e formatar um pouco para vocês entenderem, tá? Eu vou usar da coluna A até a coluna E. Portanto, eu vou selecionar com a cruz branca do A até o E, tá? Tá só selecionado. Se eu ficar aqui olhando para a tela, vai ficar só selecionado, tá? E eu vou clicar no botão mesclar e centralizar. Significa que ele vai pegar o texto e colocar no centro dessas 5 colunas, tá? Posso aumentar a fonte, tá? 11 aqui é a fonte, calibre 11. Eu posso vir aqui na setinha do lado, onde tem a letra A indicando para cima, né? E aumentar um pouco. Não precisa aumentar muito não, mas aumente um pouco. Posso clicar na letra N, que corresponde ao Ctrl N, ou apertar Ctrl N, tá? E ele vai destacar em negrito a palavra, tá? A frase, no caso. Eu vou pular a linha 2 e vou direto para a linha 3, escrever algumas coisas, depois escrever em algumas linhas, tá? A gente vai simular algumas coisinhas aí. Ah, legal. Muito bem. Eu estou aqui no WhatsApp porque se alguém escrever alguma coisa, né? Aí eu tenho ali a referência, né? Referência não, a coisa. Deixa eu ver. Eu não entendi ali o nome de quem escreveu ali. Alguém escreveu assim, boa noite, gente. Mas aí eu não sei o que está escrito ali no nome da pessoa. Depois eu vou dar uma conferida para ver quem é. Deixa eu ver. Deixa eu só conferir pelo telefone se eu consigo descobrir quem é. Deixa eu ver. Não, 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 não. Ah, já sei. Beleza. Foi só para conferir mesmo, tá? Que eu fui lá no WhatsApp para dar uma olhadinha. Bom, então é importante o seguinte: dê o nome do arquivo de controle de estoque e salvei como controle de estoque. Você nunca vai trocar essa frase porque ficaria difícil você encontrar o arquivo depois. Então, o que se escreve normalmente na linha 1 é o que coloco lá no nome. Por isso que eu apertei F12, o F12 é salvar como. Se eu alterar agora, né, depois que alterar, fizer mais coisa, por mais nomes, mais formatação, aí é Ctrl B de bola, tá? Ou eu posso clicar no disquetinho, que tá lá na parte de cima do lado esquerdo da tela, tá? Vou aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem, tá? Aí é legal deixar ele bem grande aqui, ó. Ou eu clico nesse disquetinho, né, que tá escrito salvar dentro do parênteses Ctrl B, ou eu dou Ctrl B, tá? As duas coisas não precisa. Ou eu clico aqui, ou eu vou lá no teclado, aperto Ctrl B, tá? Vou baixar o zoom para voltar lá. De vez em quando, então, a gente tem que ir dando Ctrl B para ir salvando conforme vai aumentando o arquivinho, tá? Vou escrever a palavra produto,
Tanto faz agora eu dar um Tab. Tab é aquela tecla que tem duas setinhas para a esquerda e para a direita. Fica em cima ali do fixa, perto da letra Q ali, mais ou menos, do lado esquerdo da letra Q, né? Se eu der um Enter, aí é diferente, ele desce, tá? Então o Tab é o único que vai para a direita. Se você está digitando o texto, é melhor ir dando um Enter que ele vai descendo, tá? Égua. Eu vou colocar alguns produtos, tá? Caneta. Tô dando um Enter que é mais fácil, mais indicado, tá? Deixa eu voltar um pouquinho a fita aqui, ó. Quando eu comecei a escrever caderno, ele tentou escrever caneta, porque ele acha que escrever caneta, porque caderno e caneta começam com CA, os dois. Porém, a letra que modifica a palavra, né, é a próxima, que caderno agora vai ser a letra D e caneta é a letra N. Quando eu colocar D de caderno, aí ele não oferece mais, tá? Então pode acontecer do Excel te oferecer palavras que já foram escritas, né, na célula anterior, na linha anterior, ou nas linhas anteriores, tá? Para você possivelmente dar um Enter. Se não for a mesma palavra, você não dá Enter, continua escrevendo, tá? Se for a mesma palavra, se for uma repetição de palavras, aí sim você dá Enter, tá? Sempre vai acontecer isso. Lápis, ó lá, lápis ele não ofereceu, porque não tem nada parecido com lápis, na parte de cima. Borracha, ó, também não tem, tá? Quando tem, pet. Então, se um dia você estiver fazendo um banco de dados, por exemplo, que costuma ter muitos produtos iguais, aí você vai fazer o quê? Vai digitar, ele vai repetir a palavra, se for para repetir, você vai dar Enter, é mais indicado. Bom, eu percebi aqui no meu caso específico, tá? Que a coluna A, ela coube todas as informações que está na coluna A. Produto, régua, caneta, caderno, lápis e borracha. Se não tivesse ficado legalzinho, tá? Eu poderia vir aqui na parte de cima e aumentar. Mas não deu problema, então eu vou continuar digitando aqui na coluna B, linha 3, tá? Eu vou escrever saldo, saldo atual. Muito provável que agora vai ser o contrário, ó. Dá para perceber que a palavra atual, né? Ficou meio apertada ali, ó. Não tá cabendo, né? Ficou meio faltando um pedacinho ali, ó. Nunca é aqui embaixo que você aumenta, tá? Nunca. Você vai aumentar aqui em cima, tá? Entre a coluna B e a coluna C. Sempre o lado direito, nunca o lado esquerdo. Se você pegar o lado esquerdo da B, você está pegando a A. Se pegar o lado esquerdo da A, você não está pegando nada, porque não tem mais nenhuma coluna. Olha lá, ele não deixa nem pegar. Tem que ser a cruz preta de duas pontas. Vou aumentar o zoom para vocês enxergarem. Então, ó, tem que ser essa cruz aqui, ó. Ela aparece bem na emenda. Se eu for lá na letra C, ela vai aparecer na emenda, tá? Significa que eu posso diminuir ou aumentar, tá? Por isso que ela aparece duas setas, tá? Lógico que se eu jogar para a esquerda, diminui. Se eu jogar para a direita, aumenta. Eu vou voltar ali na B e aumentar, tá? Que é o que eu preciso. Quanto que eu vou aumentar? Desde que eu enxergue aqui a palavra atual, né? Dentro da célula. Ó, vou diminuir um pouquinho ali e ó, aumenta. Quando você pode aumentar? Você deixa assim, ó, emendado, bem aqui em cima da letra L, não é legal. Porque a hora que eu colocar a borda, que eu vou fazer, inclusive, daqui a pouquinho, aí vai dar problema, tá? Fora que se eu der negrita aqui na palavra, ela vai ocupar mais espaço. Então não deixa muito apertado, não. Deixa um pouquinho mais exagerado, assim, a distância, tá? Legal? Bom, e aí eu vou começar a colocar os saldos atuais. Bom, estoque nada mais é, pessoal, de controle estoque, né, que é o que a gente está fazendo, é controlar quanto tem no estoque de saldo atual, ou seja, saldo atual é o que eu tenho no estoque. Então eu tenho 300 réguas no meu estoque, canetas eu tenho 20, estou copiando uma planilhinha que eu elaborei há um tempo atrás, tá? Está impressa aqui. Caderno eu tenho 50, tenho 500 lápis e 900 borrachas. Primeira coisa que a gente tem que saber, como que você descobre que tem 300 réguas, por exemplo, no estoque? Indo lá no estoque e contar. O nome disso chama contagem física do estoque. Basicamente, a mesma coisa que ele está fazendo lá, contagem física. Vai contar uma por uma mesmo. Normalmente, quando a empresa faz esse levantamento, é por dois motivos. Primeiro, ela quer saber, por exemplo, quanto tem de produto no estoque para poder consertar o sistema, né? Colocar o que tem fisicamente, ela foi lá e contou lá. 1, 2, 3, 300 réguas. Então ela vai lá e coloca no sistema, opa, tem 300 réguas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que possivelmente a auditoria solicitou, né, a auditoria interna da empresa ou externa, né, solicitou a contagem física porque estão desconfiando de roubo, tá? Então quando eles desconfiam de roubo dentro da empresa, a auditoria interna não desconfia de roubo, ele só quer fazer a contagem física mesmo para ver se está batendo com o sistema. Fazer uma
tipo uma cariação que a gente fala, né? A cariação está mais para a parte jurídica da coisa, mas quer verificar se o que está no estoque é o que está no sistema, tá? Então, é a auditoria interna. Quando é a auditoria externa, ou seja, uma empresa que não tem nada a ver com a empresa lá dentro, né? Foi contratada pelo dono, ou pelo diretor, ou presidente, ela foi contratada por alguém lá dentro, desconfiando que está tendo roubo, né? Desvio de carga, alguma coisa assim, desvio de mercadoria, e aí eles fazem a auditoria externa, paga a auditoria para ir lá. Aí quem faz a contagem física, pode ser até o funcionário, mas acompanhado ali com um sujeito externo. Então, como ele não é funcionário, ele vai fazer aquilo que o dono está pagando para ele fazer. Ele vai lá verificar se houve roubo, tá? Então, esse saldo atual aí é contagem física do estoque. Se for um galpão que tem, sei lá, 50 mil produtos, ou 50 mil tipos de produtos, melhor dizendo, eu tenho que contar um por um. Aí você fala assim, e se tivesse, sei lá, 66 mil itens de um único produto, né? 66 mil canetas, por exemplo. Quantas vezes eu vou ter que contar o estoque? No mínimo 3 vezes. A mesma pessoa? Não. Se bobear 3 pessoas diferentes contando. Para que verifique se os 3 vão dar o mesmo resultado. Se der 3 resultados diferentes, conta-se tudo de novo, mais 3 pessoas diferentes. Normalmente, as empresas que têm muito galpão grande, assim, com muito produto em estoque, vai muita gente lá para contar, e, normalmente no fim de semana. Eu já participei de uma contagem física de estoque. Você fica o dia inteiríssimo, né, de manhã, tarde e noite, contando, aí vai outra equipe conta, vai outra equipe conta, até bater. Quando bate, aí sim eles colocam no sistema. Bom, bateu. E aí você conta mesmo a quantidade, né? E se for um produto muito grande, você tem que ir com uma empilhadeira, contar, né? E vai por aí fora. Legal? Bom, então é para você saber a história aqui, controle de estoque não é só isso que a gente está enxergando aqui, tá? Sei lá, 5 ou 6 produtos ali e três, 4 coluninhas. É muito mais que isso, né? Na verdade tem 5 coluninhas. Tem muito mais do que isso, tá? Então agora na coluna C, linha 3, eu vou escrever estoque. É como eu já fiz o outro lado da moeda, eu estou explicando uma moeda, mas quase agora eu estava falando o outro lado da moeda para vocês. Estoque mínimo, tá? Bom, estoque mínimo aconteceu também a mesma coisa, né? Ultrapassou. Esse caso aqui eu já vou fazer diferente, tá? Eu não vou aumentar a coluna. Eu vou fazer um negócio chamado quebra de texto automático. Então, eu estou aqui na palavra estoque e não no mínimo, tá? Bom, deixa eu explicar uma coisa importante. Quando você escreve uma palavra ou uma frase, ela pode ocupar uma área maior. Foi o caso aqui, né? Ela ocupa uma área maior do que a letra C. Olhando para a barra de fórmulas, aqui em cima, onde está aparecendo a minha bolinha, ó, na barra de fórmulas aparece a palavra inteira. Aqui embaixo, uma metade, entre aspas, está na coluna C e a outra metade está na D. Mas ela não está na D, tá? Você está enxergando ela na D, mas ela está na C. Tanto que na barra de fórmula aparece o nome inteiro lá, tá? Então fica atento nesse sentido. O que eu vou fazer? Fiquei na palavra estoque, e não no mínimo, né? Só no estoque. Na verdade é a mesma coisa. E vou lá em cima no botão quebrar texto automaticamente, tá? Então, aqui na primeira linha eu usei mesclar. Agora eu vou quebrar. Quando eu quebro, ele joga a palavra que estava em excesso aqui para baixo, de mesma linha. E ele fez outra coisa, ele aumentou a altura da linha, tá? É automático. Só que você percebe que esse aqui, da coluna C, as frases, né, ficaram tipo, quebrada com texto automático, ou seja, o quebrar é jogar para baixo de mesma linha, não para a linha de baixo, mas na mesma linha. E as duas do lado, né, produto e saldo atual, ela ficou na parte de baixo. Depois a gente vai voltar aqui, formatando isso aqui para deixar mais bonitinho, tá? Só para ficar um pouquinho mais simpático. Do lado agora eu vou escrever estoque. Então não é só cálculo, tá? Tem formatação, é isso que eu estou passando para vocês. Estoque máximo. Mesma coisa, ó lá. Aconteceu a mesmíssima coisa, ela ultrapassou. Agora eu vou fazer uma gambi da gambiarra, tá? Presta atenção na gambi da gambiarra. O cara do lado aqui, ó, estoque mínimo, ele tá, diria que quase pronto, vamos dizer assim. Ele não tá pronto, na verdade, mas ele tá quase pronto. Eu vou deixar ele um pouquinho melhor, formatado, estoque mínimo. Depois eu vou usar esse botão aqui de formatação, pincel de formatação, tá? Para carregar para essa palavra aqui, ó. Então, o que eu fizer nessa palavra, vai acontecer nessa palavra, automaticamente, tá? Só que eu vou fazer uma gambi. Eu vou começar desde aqui, ó, da palavra produto, depois saldo atual, e vou fazer a mesma coisa aqui. Então, o que eu fizer nessas 3 aqui, depois eu vou aplicar nesse cara aqui, tá? Então, assim, ó, uma coisa importante, você não pode fazer número para palavra e nem palavra para número. Você não pode usar o pincel de formatação, palavra para número, porque são duas coisas totalmente diferentes. Mesclado, a primeira linha lá, ó, você não pode usar ela para trabalhar na linha 3, são
duas coisas diferentes. O mesclar é uma única frase ocupando 5 colunas. Aqui embaixo não, estou fazendo só a quebra, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado na hora de usar o pincel de formatação. Por isso que eu vou usar aqui embaixo na linha 3 mesmo, tá? Eu nem acabei ali a informação, mas eu já vou começar a formatar aqui, ó. Essa palavra produto, eu quero que ela fique em negrito, então eu vou apertar o N, ela ficou mais destacada. Eu quero que ela fique no centro, tá vendo aqui, ó? Tenho 3 risquinhos. Aqui, o de baixo não está valendo nenhum deles, tá? Eu vou clicar no do meio, aí ela recuou um pouquinho para a direita, foi para a direita, ficou no centro da célula, tá? Se eu aumentar a coluna A, ele continua no centro da célula. Porém, ele está no centro, a horizontal e vertical, assim, para a esquerda e para a direita, mas para cima e para baixo ele não está. É o botão de cima aqui, ó, que eu vou usar. Ó, alinhar no meio. O de baixo era centralizar mesmo, então ele centralizou esquerda e direita, vamos dizer assim. O de cima, ele vai centralizar no meio, vai alinhar no meio, aliás. E aí ele sobe, e agora sim, ó, eu tenho a mesma distância nos dois lados, tá? Do lado esquerdo, lado direito, em cima e embaixo. Dois lados de cada um dos botões que eu fiz a formatação, tá? Esse cara aqui, ó, eu quero aplicar a mesma formatação nesse cara do lado. Em vez de fazer de novo, eu vou deixar esse palavra produto clicado, que já está, na verdade, né? Vou clicar no pincel de formatação. O que o pincel de formatação vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo que eu formatei na palavra produto e vai jogar para o saldo atual. Então, presta atenção agora, ó. Então, estou na palavra produto, pincel de formatação, ele vai ficar pontilhado aqui, ó. Vou pegar esse pincel que vocês devem estar enxergando aqui, ó, junto com a cruzinha, e vou clicar nesse cara aqui, ó. Então, ele pegou essa formatação e passou para cá, né? Ele não muda a frase, tá? Não muda a palavra, nada disso. Ele só carrega a formatação. Então, ele pôs negrito, aqui na saldo atual, né? Negrito, que já estava lá na outra palavra, e centralizou o objeto aqui, ó. Nesse caso aqui, eu não vou usar esse cara. Por quê? Aqui eu tenho uma quebra para baixo, né? Tem aquela quebra. Eu vou preparar esse cara e depois eu vou aplicar nesse cara do lado, tá? Então tem que usar o mesmo conceito dos dois lados. Não pode mudar o conceito, tá? Mesclar para mesclar, quebra para quebra, centro por centro, letra para letra, número para número. Você não pode mudar a regra do jogo. Então vou preparar esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Negrito, beleza? Destacou. Centro, foi para a direita e centro. Aqui quase não deu para perceber quando eu cliquei no centro de cima, tá? O alinhar no meio. Por quê? Porque ele já está em duas frases, vamos dizer assim, tá? Agora eu vou usar o pincel nesse cara aqui e aplicar nesse cara do lado. Ele vai fazer a mesma formatação, tá? Então o pincel de formatação é bem legal, que você pode carregar várias formatações para dentro dele e depois passar para outra palavra. Tá lá, cliquei no... Ele vai ficar pontilhado, então ele está dizendo assim, eu vou pegar esse cara e jogar para esse cara aqui, ó. Por isso que aparece o pincel ali, tá? É importante você clicar aqui na palavra estoque e não aqui no máximo, tá? Porque você vai pegar a coluna vazia e não vai fazer nada. Então, estoque, aí ele fez o quê? Ele aplicou a mesma coisa. Observe que ele não mudou a palavra, tá? Ele mantém a palavra e carrega a formatação. Legal? Eu sei que é um pouquinho aí, estou usando um pouco a aula hoje para falar um pouquinho de formatação, mas vai ter fórmula daqui a pouco aí, né? Quando a gente chegar na coluna aí, vai ter. Eu vou escrever a palavra mensagem. Muito bem. Mensagem aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá no saldo atual. Ele ultrapassou aqui, ó, a letra M, e fora que eu vou precisar de uma frase, uma coluna, né, maior. Então, eu já estou aumentando lá em cima, ó, como eu mostrei aquela hora, né, que teve que aumentar aqui no saldo atual. Porém, ele está no esquerdo aqui, ó, está no cantinho, ele está no alinhamento da esquerda, tá? Eu quero ele no centro do centro aqui, ó. Quero ele igual produto. Então, o que eu vou fazer? Clicar em produtos, clicar no pincel e clicar na mensagem. E ele já carrega a formatação. Então, é bem legal. O pincel de formatação eu uso muito ele, tá? Só precisa tomar aquele cuidado, né? Você não pode usar um item que está mesclado para um item que tem quebra, e nem de quebra para mesclado. Um que tem retorno, que são esses dois aqui, né? Você pode trabalhar com esses dois aqui simultaneamente. O da estoque mínimo para o máximo, ou o máximo para o mínimo, tanto faz, né? O que estiver pronto, você vai usar. É sempre o que está pronto que você clica no pincel e clica naquele que está errado, que não está formatado, tá? Então, você usando essas regras assim, você vai formatar tudo, né? Tudo bonitinho. Eu estou dando uns Ctrl B aqui, em vez de quando, para ir salvando, tá? Porque vai que dá um piripaque aí a gente pode perder a informação, apesar que se perder, a gente não fez nada astronômico por enquanto, tá? Dá para recuperar tranquilo. Eu diria, né? Que dá para recuperar. Sem trauma, eu diria. Legal? Bom, se alguém quiser abrir algum microfone para perguntar alguma coisa ou colocar no chat, eu vou até dar uma olhadinha lá no chat, se tem alguma coisa lá referente a esse pedacinho que eu fiz, por enquanto, não cheguei nem na metade, tá? Tô
fazendo uns pedaços aí. Dei uma paradinha para, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu dou um stop aqui, né? Só não vou dar stop na gravação, tá? Eu vou deixar a gravação rodando normal. Deixa eu ver se tem alguém lá no chat perguntando alguma coisa. Você está gravando. Até aí tudo bem. Ele só pôs a mensagem ali que eu estou gravando. Deixa eu ver se tem alguém no chat perguntando alguma coisa, na gravação tal. Não tem ninguém perguntando, então eu vou voltar lá para a planilha, tá? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, abre o microfone ou põe lá no chat, tá? Aí eu vou ter que ficar atento aqui. Abrir o microfone é melhor porque eu escuto dentro do headphone, tá? Escuto aqui no meu ouvido. O que vocês estão perguntando aí eu respondo lá na na planilha, tá? Ou, último caso, coloca no WhatsApp, tá? Que eu tô com ele aberto agora aqui. Aquela hora eu não tava com o WhatsApp aberto, por isso que eu não vi que o pessoal tava no lobby. Muito bem. Vamos voltar lá na planilha, né? E eu vou continuar aqui, ó, no estoque mínimo, preenchendo as informações. Então, aqui a gente está falando de quantidade e não de dinheiro, tá? Quantas peças eu tenho no estoque. Os números 300, 20, 50, 500 e 900, eles estão alinhados para a direita. Eles estão encostados no cantinho lá direito. O que eu posso fazer? Clicar neles e alinhar para o centro, tá? Centralizar aqui, ó. Aqui não tem aquele Ctrl E que você aprendeu lá no Word, tá? Não adianta dar Ctrl E. Eu vou até dar aqui o Ctrl E. Aí ele reclamou, né? Que não tem esse Ctrl E, porque aqui tem o botãozinho que eu posso centralizar. Tá lá na parte de cima da tela, no item alinhamento, tá? Cuidado agora que eu não preciso fazer os dois, tá? Só o de baixo. Por quê? Porque a linha não foi aumentada. Então, se a linha não foi aumentada, eu não tenho o botão de cima. Se eu clicar, o efeito é zero, tá? Porque ele não deslocou a linha, tá? Eu posso clicar um por um, ou fazer todos ao mesmo tempo, né? Fazer um por um aqui para você entender, ó. Desceu, clicou no botãozinho, desceu, clicou no botãozinho. Ou poderia ter feito tudo ao mesmo tempo, também dava, tá? Se fosse fazer tudo ao mesmo tempo, tinha que pegar a cruz branca, selecionar, e depois clicar no botãozinho lá. Pode ver que quando eu tô com todos eles selecionados, o botão fica inclusive clicado lá, né? Fica cinza, eu não tô com o mouse em cima, eu tô bem perto ali para você enxergar que ele já está clicado, tá? Bom, agora eu vou para o estoque mínimo. É isso? É isso mesmo. Cinquentinha. Ó, ele não alinha para o centro, porque aqui eu não preparei, então ele vai para a direita, tá? É o padrão. Números para a direita, palavras para a esquerda. Tá, ó, pode ver que régua, caneta, caderno, lápis e borracha, eles todos estão alinhados para a esquerda. Números para a direita, tá? É padrão no Excel. Se eu mudar, aí passa a ser o meu padrão, tá? 50, o penúltimo ali, e o último 50 também. Mesma proposta, tá? Podia aplicar o pincel? Poderia, mas eu queria ensinar de outra forma para vocês, né? Então, alinhamento, centralizar, aliás. Estou descendo com a setinha e apertando o botãozinho lá, tá? Você usa o que você achar mais fácil, mais cômodo, ou aquele que você sabe, tá? Uma coisa que no Excel a gente tem, com o tempo você vai descobrindo, né? Por isso que precisa fazer, treinar, fazer muita planilha, fazer uma quantidade bem grande, pegar como desafio mesmo, tá? Eu lembro que quando eu comecei a mexer com a parte de cálculo, que não era nem Excel, era outro sistema, depois fui para o Excel também, a gente testava, fazia muitos testes. No dia a dia de serviço, às vezes não dá tempo de fazer testes, né? É corrido ali, né? Corrido do dia a dia. Ainda mais se a pessoa trabalha no setor que ele tem que atender telefone, internet, planilha, Word, sei lá, várias coisas. Às vezes não dá tempo de fazer mais testes, tá? Muito rara exceção, às vezes na hora do almoço, a pessoa tem ali um tempinho, né? E aí ele vai ouvir o meu vídeo e tentar executar, né? Vai ouvindo, vai vendo, né? E ouvindo, vai pausando e vai executando na planilha, tá? Se tem tempo, se tem máquina, se tem Excel ainda por cima. Estoque máximo, vamos lá, por lá, quentinho. Legal? Então, tudo isso que a gente está fazendo até agora é digitação, tá? Nada que é cálculo. O que vai ser cálculo vai ser a mensagem. 30, 500 e o último acho que é 500 também. Perfeito, olha lá, todos alinhados para a direita. Vou centralizar. Tanto faz você selecionar todos e fazer uma pancada só, ou fazer um por vez, tá? Aí é gosto do freguês, tá? Freguês é que manda. Freguês quer de um jeito, faz de um jeito. Quer assado, faz assado. Quer frito, faz frito. Aí é o sujeito que... É o jeito que você achar que é melhor, mais cômodo, ou aquele modelo que você sabe, tá? Porque às vezes você fala assim, seria mais cômodo fazer aquilo que o professor fez, mas eu não sei fazer, eu sei fazer de outro jeito. Então tudo bem, faz de outro jeito. Desde que
que deu o mesmo resultado. Bom, eu preciso colocar borda nessa área toda aqui, tá? Vou ensinar um comando aí que acho que para borda não é uma boa ideia, tá? Mas eu vou ensinar mesmo assim, para você já ir acostumando com o comando, tá? Tanto faz eu selecionar tudo e já aplicar a borda, que seria mais rápido, vamos dizer assim, né? Mas como eu preciso ensinar o comando, eu vou mostrar célula por célula. Eu vou usar quase o mesmo conceito que eu usei aqui, não o comando, tá? Só o conceito, que eu usei aqui para alinhar, centralizar os valores, só que eu vou colocar borda. Aonde está a borda no Excel? Ele está na página inicial mesmo, que é onde eu estou posicionado, tá? Eu já estou aqui na palavra produtos. Um pouquinho mais para a direita aqui, ó, da página inicial, tem um item chamado fonte, e na fonte eu tenho um item chamado borda inferior. Se eu clicar no botão borda inferior, eu vou pôr uma bordinha na parte de baixo, eu não quero. Então eu vou clicar na setinha e vou colocar todas as bordas, ou seja, eu quero a borda em volta da palavra produto, tá? Na lateral. Se eu clicar fora, eu vou enxergar a bordinha aqui, ó. Uma coisa importante que eu não me recordo se eu falei na aula passada, tá? Não me recordo mesmo. Essa grade aqui, ó, eu tenho como tirar essa grade, tá? Essa parte cinza aqui, e vai ficar só a borda, tá? Então eu vou tirar a grade para você ver que a única parte que tem a borda é a palavra produto, o resto não tem. Como que eu tiro a grade? Vou na palavra exibir, lá em cima, tá? E vou clicar no quadradinho, né? Tirar a ticagem do quadradinho, linhas de grade. Então, a hora que eu clico, a grade desaparece. Quem ficou? A borda. Então, onde eu ponho borda, aparece. Inclusive, na hora que eu imprimo, né, a planilha, se tiver borda, aparece a borda. Se não tiver borda e eu tirei a grade, não vai aparecer nada, tá? Então, vamos supor que eu não tivesse nem essa borda aqui na palavra produto e mandasse imprimir, ia ficar só as palavras assim no ar, como se tivesse ali espalhado dentro da folha, tá? Então, o ideal é pôr sempre borda. Se quiser ou não tirar a grade, aí fica a gosto do freguês, tá? Então, exibir, linhas de grade, eu tirei a ticagem. Com a ticagem, a grade aparece. E a outra coisa importante é que a grade foi tirada em todas as 16.384 colunas e nas 1.048.576 linhas. Ou seja, eu não tirei só dessa área que eu estou enxergando, é de tudo. Lá embaixo eu tenho o plan 1, ou planilha 1, que seja, e tirei a grade de tudo, tá bom? Bom, eu vou voltar na página inicial, porque eu vou agora explicar o negócio da borda, tá? Que eu falei para vocês que eu ia ensinar um comandinho. Como eu fui mexer em outra coisa lá, eu vou só repetir aqui o negocinho da grade, tá? Ou melhor dizendo, da borda. Fui explicar o negócio da grade, agora eu vou mexer na borda de novo para poder mostrar um comandinho. A tecla que eu vou usar daqui a pouquinho vai ser a tecla F4. Não é o F e depois o 4, e sim o F4 que está na parte de cima do teclado, tá? O que o F4 faz? Ele também vai formatar, mas nesse caso ele vai formatar só a borda. O F4 ele não formata várias coisas. Naquela hora que eu estava usando o pincel de formatação com vocês, ele carregou o negrito e a quebra, se tem a quebra, né? Foi o caso aqui da mínimo e máximo. Carregou o negrito, a quebra, em alguns casos, e ainda carregou o alinhamento, para ficar no centro do centro. Então, o pincel de formatação, ele trabalha com mais itens. O F4 que eu vou usar daqui a pouco é um item só, tá? Então, é a última coisa que você faz, fica guardado na memória do computador, lá na tecla F4, tá? Então, eu vou colocar a bordinha de novo aqui só para desencargo, tá? Para ter certeza que vai dar certo. Olha lá, todas as bordas. Vou clicar fora, olha lá, tem a borda lá. Vou clicar na régua e apertar F4. Ó, a bordinha, a régua já tem borda. Na caneta, borda. Caderno, borda. Tô apertando F4, tá? Eu não tô indo lá no mouse, eu vou até tirar o mouse para cá. Ó. O mouse tá lá do lado direito, ó. Aí eu vou lá em saldo atual, né? F4. Tô descendo aqui rapidinho. Inclusive, se eu descer demais, eu vou pegar lugar onde não precisa pôr borda. Posso descer ou subir, tá? Tanto faz. Ó. Posso ir pro lado. É uma boa ideia fazer isso, né? Ir para o lado, porque vai ficar meio esquisito, né? Mas pode, para lá, para cá. Você pode até para fora, onde não tem informação digitada. Então não tem ordem. Ele guarda na memória dele. O último comando que você fez foi a borda. Então o F4 aplica a borda. Agora sim, eu pus borda em tudo. Mas eu acho que o F4 não é muito indicado, não, tá? Para formatação, porque você tem que ficar apertando ali e tal. Você fala, podia selecionar várias coisas e pôr a borda com F4? Pode, nada impede, né? Você põe a bordinha em um e depois seleciona um pedaço maior. Pode também. Só que o problema é que o F4, dentro da formatação, né? Porque o F4 ele tem duas funções, a tecla, no Excel.
o F4 ele carrega a última formatação que você fez. Vou dar um exemplo aqui do ladinho. Vou dar um Ctrl B para você entender melhor ainda, tá? Então vou clicar em qualquer lugar aqui do lado e vou escrever Rafael. Oh, Rafael. Isso aí não é F4, tá? É só digitação. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar algumas formatações, algumas. Então presta atenção para você entender o tal do F4 aí. Depois eu vou usar o mesmo conceito para o pincel de formatação. Aí você vai entender melhor ainda, tá? Eu vou formatar esse meu nome que está na coluna G, linha 6, tá? Coluna G, linha 6. Depois eu deleto ali. Vou pôr negrito, itálico, sublinhado. Então eu apertei o N e S. Vou pôr um vermelhão. Vou deixar no centro, porque ele está um pouquinho mais para a esquerda. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer aqui. Quebra, não adianta. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Pronto. Depois eu vou dar uns Ctrl Z da vida, né? E ele vai apagar ali, beleza. Então, ó, eu apliquei várias coisas aqui, várias, certo? Eu vou clicar aqui embaixo e escrever um outro nome. Escrever o nome da minha netinha, Mariana. Muito bem, Mariana tá, acabei de digitar, não tá, tem nada de formatação. Se eu apertar F4 agora, o que que ele vai fazer? Vamos ver. Ele fez o quê? Ele aumentou simplesmente o nome, ficou até meio apertado ali, ó. O apertar tem que ser manual lá em cima, tá? Então ele usou o mesmo tamanho que estava aqui, ó, 14 no meu nome, tá? 14, ele usou lá para Mariana, 14. Você fala, mas ele não pôs vermelho nem sublinhado. Não, porque eu usei o F4. Então ele viu a última coisa que eu fiz foi aumentar a fonte e ele mandou lá para o nome da Mariana. Ele não fez nem alinhamento, nem cor, nem sublinhado, nada. Por quê? Porque o F4 ele só pega o último carinha que você fez. Então essa é a parte ruim da história do F4. Agora eu vou usar o pincel de formatação. Então presta atenção. Vou pegar o meu nome que está formatado, cor diferente. Vou clicar no pincel de formatação e vou clicar no nome da Mariana. Agora sim, ó, ele carregou a mesma formatação. Então o pincel de formatação é mais indicado do que o próprio F4. Por quê? Ele guarda muito mais informação, tá? Claro que tem um conceito, né? Número para número, letra para letra, quebra para quebra, mesclado para mesclado. Então você tem que usar o mesmo conceito, né? Não pode usar o F4 assim, aleatoriamente, e muito menos o pincel de formatação aleatoriamente. Precisa ver quem é o cara que você vai formatar. Eles têm que ter sequência, né? Borda é borda, não importa para quem vai ser borda, né? Porém, a hora que você põe lá a moedinha, que não é o caso dessa planilha, né? Porque é quantidade, mas quando eu aplicar a moedinha, aí tem que ser dinheiro para dinheiro, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou dar uns Ctrl Z da vida aqui, para eliminar esse cara aqui, só para não perder a formatação ali que eu fiz. Ó, sumiu até a digitação, ficou pontilhado aqui, vou dar um ESC, muito bem. E aí voltou, estaca zero ali, ó. Minha planilha está preparada para a gente começar a fazer a tal da fórmula, tá? Ou função. Bom, eu acredito que aí ajudei vocês um pouquinho na parte do tanto do F4 quanto o pincel de formatação, mas eu acho que o pincel de formatação ele é mais top, tá? Para formatar. Eu estava falando no comecinho da aula mesmo, lá bem no comecinho mesmo, eu estava falando da explicação do PROC-V, que foi da aula passada, e eu falei o seguinte, toda função e toda fórmula, ela começa com sinal de igual, ponto. Foi a frase que eu falei lá, 19 e alguns, 19 não, né? 19 e 2 minutos, acho que era mais ou menos esse horário, que eu falei que eu abri a planilha e estava mostrando lá a formulinha da aula passada. Fiz até uma digitação lá para explicar melhor. Então, assim, aqui na palavra mensagem, logo abaixo da palavra mensagem, eu vou fazer uma fórmula também e eu vou usar uma função. Como eu sei a diferença entre fórmula e função? Então, eu vou digitar alguma coisa aqui do lado, depois eu apago também, tá? Então, imagine que eu faço alguma coisa assim, ó. Vou fazer aleatório aqui, tá? Não tem nada a ver com a nossa planilha aqui, só para você saber. Então, vamos supor que você coloque assim, 2 pontos a 8. Depois, mais para frente, tá? Não tem nada a ver com a nossa planilha, tá? Aqui vai dar até 0, porque não tem nada lá na coluna A, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, isso é uma função. Função soma, que começa com sinal de igual, soma, e dentro do parênteses eu coloco para ele aqui o que eu vou somar, tá? Cuidado que eu só estou explicando o que é uma função e o que é uma fórmula, tá? Deixa eu pôr umas pinhas aqui para você enxergar, como eu fiz lá na outra planilha, tá? Na hora que eu comecei a aula. Então, isso aqui é uma função soma. A função que eu vou usar aqui é lógica que não vai ser soma. Estou explicando para você entender. Se eu quiser somar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu fiz do A2 até o A8, ou seja, se eu tivesse valores aqui no A2 até o A8, ele teria dado um resultado de um total. Aqui é palavra, tem palavra produto ali no meio, que não é, e produto não se soma, né? A palavra, régua mais caneta mais caderno não se soma.
Dá até para concatenar, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Concatenar é juntar palavras, tá? Mas isso um pouquinho mais para frente, não agora. E como que eu faria uma fórmula para dar o mesmo resultado? Então eu colocaria ali o sinal de igual, aí eu colocaria A2 mais A3, aí já é mais complicadinho, tá? A4 mais A5, eu vou até 8, tá? Porque é o que eu pus na parte de cima. A6 mais, aqui já agora entrou menos, é mais. Pode pôr menos também, mas no nosso caso aqui é mais. 7 e o último aqui, 8. Então, essa que eu acabei de fazer é a mesma coisa de cima. Porém, deu erro no valor, né? Porque ele não entendeu nada aqui. Deixa eu pôr uma aspinha ali para ele ficar congelado. Aí eu ponho uma aspa aqui no começo, aqui bem no comecinho antes do sinal de igual, para ele congelar a fórmula, não fazer cálculo e não dar erro também, tá? Na prática você não vai usar isso, tá? É só para explicar mesmo. Então, a primeira ali onde está a palavra soma, ela é uma função chamada soma. A de baixo, eu estou somando todas as coordenadas que está dentro do parênteses aqui, ó. No de cima eu só pus o primeiro e o último, porque eu tenho os dois pontos aqui, que é o até, tá? Estou explicando isso para você entender o que eu vou fazer lá na coluna E, tá? Apesar que é um pouquinho diferente, mas tem alguns conceitos ali, tá? Então, se eu fizesse essa função de cima ou essa forma de baixo, e fosse uma coluna que eu tenho valores da linha 2 até a 8, o resultado seria igual nos dois casos. Claro que no de baixo eu demoraria muito mais, e eu teria ainda outro problema se os meus números, né, a quantidade de números fosse muito grande. Ele ia dar erro no cálculo, não ia calcular e vai para fora. Então, o ideal é sempre usar o de cima aqui, ó, e não esse de baixo, tá? Mesmo porque é mais cansativo você ficar somando A2 mais A3 mais A4. E se fosse 50 linhas, né? Você ia ficar somando um por um? Não dá. Não é possível, tá? Então, isso aqui foi só para você entender o que é função e o que é a forma, tá? Pode ser que alguém vai dizer para você assim: a função são fórmulas do Excel e a fórmula é da matemática. Se alguém falar isso para você, não está errado também, né? A função é exclusiva do Excel. E a fórmula é fórmulas matemáticas, porém eu faço dentro do Excel, tá? Os dois casos eu faço dentro do Excel. Só que as funções são exclusivas do Excel. Foi criado e colocado dentro do Excel para você usar as funções. Qual que é mais difícil? Na minha opinião, é a fórmula, tá? Não pelo fato de ter ficado grande, e sim que a fórmula você precisa criar, ela não existe dentro do Excel. As funções não, elas existem, foram colocadas dentro do Excel. Se você seguir a regra do que está lá implícito nas funções, né? O que está lá na regrinha de cada função, você consegue fazer um grande geral. A parte ruim da história é que existem muitas funções, muitas mesmo. Aí depende da área, né? Tem áreas variadíssimas lá, né? De função. Claro que depende da área que você trabalhar, possivelmente você não vai usar todas as funções, mas existem funções para todas as áreas que você pensar e imaginar, até para engenharia, cálculo matemático, lá de probabilidade, vai por aí fora. Muito bem. Vou apagar essas duas coisas e vou lá para a coluna E, linha 4. Espero que o microfone não captou o que eu tossi agora, porque a garganta tá ruim mesmo. Tá ficando seca. Deixa eu ver aqui. WhatsApp? Não, não é WhatsApp não. Chega no WhatsApp pitando alguma coisa aqui, mas não é não. Agora tô ligado ali. Bom, aqui eu preciso que ele me dê uma mensagem dizendo se o estoque tá normal, se tem que repor material ou se o estoque está alto. Então ele vai olhar para esses números que estão aqui e vai responder uma dessas três palavras que eu acabei de falar agora. Frases, na verdade, né? Normal, repor material ou estoque alto, tá? Quando a gente tem essa situação numa planilha ou num cálculo, né? Uma função, melhor dizendo, que a gente precisa calcular três palavras como respostas, tá? Então guarde na memória aí. Quando você tem uma situação que você precisa calcular como resposta, né, de cálculo, ele tem que dar três mensagens diferentes e tem essa situação, ou vai ser normal, ou vai ser repor material, ou vai ser estoque alto. Sempre que você tiver essa situação, a função usada é SE. Então eu vou pôr o sinal de igual e vou abrir um SE. E abrir o parênteses, é claro. Na parte de baixo da minha fórmula, ou da minha função, ele vai começar a mostrar, no caso da função, né? Ele vai começar a mostrar ali a ordem que tem que ser colocada numa função SE, tá? Não posso mudar essa ordem. Então, vou aumentar o zoom aqui para você enxergar melhor, tá? Ó, essa parte de baixo aqui, então, eu estou seguindo exatamente a linha de raciocínio do Excel. Igual porque é uma função, SE porque eu vou fazer um negócio chamado teste lógico, tá?
Eu, em particular, não chamo o SE de teste lógico, eu chamo de condição, tá? Aqui na fórmula, na parte de baixo, está marcado teste lógico. O que eu vou dar, que informação que eu vou passar para ele entender que é o tal do teste lógico? Eu vou clicar no saldo atual, que é esse... Ah, detalhe importante, deixa eu baixar o zoom para você enxergar um pouquinho melhor, tá? Eu estou na linha da régua, não posso clicar na linha da caneta, nem do caderno, nem do lápis, muito menos da borracha. Tem que ser da mesma linha que você está trabalhando, tá? Estou na linha 4, então minha informação tem que ser da linha 4. Então eu fui lá no B4. O que eu estou dizendo para ele assim, ó, nessa hora? Se o 300 que está lá no B4 é menor, não tem que escrever nada, tá? Só o menor aqui, sinal de menor, que o estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? O estoque mínimo é o que eu tenho dentro do meu estoque. Então, para que eu controle a quantidade de régua dentro da minha empresa, se está legal ou não, eu tenho que ter no mínimo 50 réguas. Ou seja, alguém fez um levantamento e falou, opa, vendemos bastante régua, né? Então é bom ter sempre 50 réguas no estoque, porque a gente vende bastante. Então é feito um levantamento, feito uma logística, né? Feito todo um controle. Por isso que eu falei lá no comecinho, antes de começar a planilha, né? Que o auditor interno ou o auditor externo, depende daquelas duas situações que eu falei, você para ver quanto que tem. Fora que pode acontecer de ter compras, né? Ou seja, chegando produto novo comprado, eu vou colocar no estoque, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas eu comprei, quantas tinha e vou vir aqui na planilha e acrescentar. Se tinha 300, eu comprei mais 300, tem que colocar 600, porque a planilha vai dar outro resultado quando eu colocar mais produtos no estoque, tá? Aí, se alguém chegar e falar para você, ó, mas o mínimo precisa ser mudado por causa disso e daquilo, aí você vai lá e muda também. Ah, o máximo precisa ser mudado, você vai lá e muda também. Mas a fórmula não, eu vou manter e ele vai continuar calculando para mim aquilo que eu vou solicitar. O que eu preciso colocar aqui agora? Um ponto e vírgula. Quando eu coloco um ponto e vírgula, observe que o negrito estava em texto lógico ali, né? Ou teste lógico, que eu chamo de condição, e ele pulou para verdade aqui, ó, valor se verdade. Cuidado, que quando ele fala valor se verdade, não significa que eu vou pôr um valor aqui, tá? Não vou pôr R$ 1.000 ou R$ 100, nada disso. Pode acontecer, né? De você pôr número. No meu caso aqui, eu quero que ele me responda uma palavra ou uma frase. Então, eu vou dar um shift aspas e vou escrever a palavra repor material. Material. Certo, não complica, né? Ó, vou baixar o zoom um pouquinho para vocês enxergarem que universo que eu estou ali, né? Que parte. Então, se 300 fosse menor que 50, tá vendo? Ó, a regra é essa. Ah, deixa eu dar um shift aspas aqui para você entender onde que tá, né? Porque shift aspas abrindo e fechando. Então, a regra é assim, ó. Se B4 é 300, então eu coloco, como se eu colocasse lá na fórmula, né? 300 é menor que 50? Não, 300 não é menor que 50. Então, ele não pode responder repor material. Então, o que eu faço? Eu coloco um ponto e vírgula para ele ir para o falso aqui, ó. Só que eu preciso de 3 respostas, e se eu colocasse agora o falso, seria só 2 respostas, porque já seria o final. O que eu tenho que fazer na planilha para ele entender que são 3 respostas? Eu tenho que abrir outro SE. Esse SE que eu abri agora não tem o sinal de igual, tá? Depois da vírgula aqui, ó, ponto e vírgula, melhor dizendo, eu já coloco o SE e já abro o parênteses. E ele abriu o teste lógico de novo. Então ele vai abrindo o teste lógico cada vez que você põe um SE novo, tá? Uma dica importante, para cada SE eu tenho uma verdade. Então eu vou fazer mais um SE e depois mais uma verdade, tá? Depois vai ter o falso. Então eu vou clicar lá no 300 de novo, ele vai por B4 de novo. E é claro que agora eu vou dizer para ele se for maior do que o estoque máximo. Então eu estou comparando no primeiro item lá com o mínimo, agora eu vou comparar com o máximo, tá? Então eu estou dando as duas regras, se é menor que o mínimo e agora se é maior que o máximo. Pode ver que deu cor diferente, né? O B4 ficou azul porque é o 300. O outro ficou vermelho, que é o 50. O outro ficou roxo, que é o 500. Então eu estou dando duas regras para ele. Ponto e vírgula, e agora sim ele foi para a verdade. E aí vou dar um shift aspas e dizer para ele que o estoque está alto, tá? A gente vai dar conferida já já. Estoque alto. Esse alto não é com U, tá? Porque não é automático, é alto de muito alto, né? Prédio muito alto. E não de automático, tá? Por isso que é com L. Fechei a aspa ali. Agora sim eu vou pôr o ponto e vírgula que ele mostra aqui embaixo, ó, para eu ir para o falso. Agora sim eu vou dizer para ele a informação falsa. Na informação falsa desta minha função, eu não preciso abrir outro SE, tá? Porque para cada SE que eu abrir, eu tenho uma verdade. As verdades são as palavras que estão entre aspas. Então, nesse pedaço aqui, ó, eu tenho uma verdade
Depois, nesse outro pedaço, eu tenho outra verdade. Agora, eu preciso do falso. O que é o falso? Shift aspas, vou escrever a palavra normal. Significa que meu estoque está normal, não preciso nem repor e nem está alto. Quantos parênteses eu vou fechar? Um vermelhinho, porque tem um vermelho aqui no meio, ó, pendente, que foi aberto e não fechou, e um pretinho, que foi aberto lá no começo, que também não fechou. Aí você fala assim, como eu vou saber que é 2? Fácil. Se você for pôr no mais parênteses aqui, ó, pode ver que mudou de cor e já tinha um, o segundo aqui já era cor preta. O último parênteses sempre é preto, tá? Sempre. Se vai pôr no colorido é porque você está pondo a mais. Vamos apagar. Caso os dois fiquem preto, tanto o vermelho e o último, né? Porque o último já está. Se acontecer isso, é alguma coisa digitada errada aqui, ó, tá? Se eu apagar uma dessas aspas, se eu não colocar ponto e vírgula, sei lá. Ou então ainda, se você percebeu que você começou a digitar a função e não apareceu nem a cor na célula, aqui ó, azul, vermelho, azul e roxo, problema. Se não apareceu o parênteses azul, vermelho aqui perto do B4 que está azul, problema. Você tem alguma coisa digitada errada na sequência ali, tá? Eu vou dar um Enter, ele tem que responder normal. Por quê? Porque, voltando aqui um pouquinho para a esquerda, tá? A quantidade de régua que tem no estoque é 300. 300 está mais ou menos no meio aqui, ó. Ele nem é o 50, que é o mínimo, e nem é o 500. Ele está no meio, está normal. Por isso que é normal, tá? Podia escrever estoque normal, mas aí fica exagerado, por isso é normal, tá? Que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha de baixo para caneta, caderno, lápis embaixo? Não. O Excel, ele, quando você faz a primeira linha aqui perfeita, a linha 4, todas as outras linhas vão ficar perfeitas também. Como? Eu venho aqui com a cruz preta, tem que ser a cruz preta, tá? Não pode aparecer a cruz com ponta, não pode ser essa aqui, ó. Deixa eu até aumentar o zoom para você enxergar. Aqui não pode, tá? Então, ó, se aparecer essa aqui com 4 pontas, você não usa ela, você vai mover o objeto, arrancar dali e põe em outro lugar. Não pode ser essa branca, porque a gente não quer selecionar, e sim arrastar para fazer cálculo. Então, a única seta que faz cálculo, a única cruz, melhor dizendo, é essa que aparece aqui no verdinho, tá? Vou clicar e vou arrastar um só para você ver, ó. Aqui ele pôs repor material, pelo meu controle aqui tá certinho. Vou arrastar mais um aqui para você enxergar. O terceiro aqui é estoque alto, certinho. Depois eu posso arrastar direto, eu tô fazendo aqui para você perceber que ele já vai trocando a palavra aqui, ó. Normal, tá certo. E a última aqui, vamos ver o que vai dar. Estoque alto também. Então, se um deles tivesse dado a palavra errada, a primeira fórmula está errada. Eu teria que voltar lá, verificar a minha sequência, o que eu digitei ali, tá? Eu vou cometer um errinho agora só para você ver quando acontece um erro, o que você tem que fazer para consertar o erro, tá? Se você inverter o sinal, já dá erro de palavra, tá? Qualquer sinal que você inverter aí, maior no lugar de menor, tal, as palavras vão entrar, porém vão entrar errado. Eu vou, por exemplo, vou repor material onde não precisa de repor. E aí alguém fala, nossa, já tinha um monte dessa peça, por que comprou mais? Às vezes acontece da empresa, um sistema programado errado, né? Um sistema engessado, por isso que tem que ter a planilha lá, às vezes, para conferir. Às vezes a planilha não é para consertar o sistema, tá? A planilha não conserta o sistema. Planilhas é para controlar. Às vezes você tem um sistema grandão dentro da empresa que controla várias coisas e cada setor tem lá um detalhe, alguma coisa que ele precisa controlar, né? Cada setor dentro da empresa. Então a empresa não compra um sistema para controlar todas as coisas dentro da empresa. Ela controla macro, né? Ou seja, controlar o grande e o pequeno, cada pessoa faz a sua planilha em cima de relatórios que o sistema gera. Você fala, mas o meu sistema lá não gera relatório nenhum. Eu sou obrigado a gerar uma planilha e fazer o controle. Às vezes acontece, né? Sistema mais baratinho lá, 100 mil reais, às vezes ele não faz, não gera relatório, não manda XLS para você abrir no Excel, para você alterar. Você vai ter que fazer na unha mesmo, construir planilhinha por planilhinha, cálculo por cálculo e verificar, fazer uma espécie de auditoria se o sistema está show de bola ou não, tá? Quando a empresa tem grana, que não deve ser o caso agora de pandemia e coisas do gênero, né? As empresas investem lá, verifica com os funcionários que pode ser feito para melhorar o sistema, e aí, possivelmente, o sistema vai gerar planilhas de Excel para cada setor, tal, né? Para as pessoas ir lá e acrescentar a parte que interessa lá para controlar, tá? Na maioria das vezes não, porque fica muito caro, quem desenvolveu o sistema às vezes não é uma empresa que já não existe mais, e eles ficam com o sistema engessado. Muitas empresas às vezes compram sistemas menores, né, para fazer economia, e às vezes a economia depois fica esbarrando ali na ideia de preciso controlar, mas o sistema não faz, preciso imprimir, mas ele não faz, preciso ter um relatório, mas ele não faz. E aí às vezes tem custo. E às vezes para fazer essa mudança,
às vezes não compensa, tem que gastar quase que o valor que gastou no sistema, ou às vezes até mais, porque tem que passar por uma outra empresa, fazer levantamento, tá bem complicadinho, eu diria. Então, a gente tem a ferramenta do Excel para ajudar o usuário de determinado setor. Fora que às vezes o sistema é só para, por exemplo, vendas, e o setor que você trabalha é estoque, né, que tem uma certa ligação com vendas, mas às vezes não tem ligação com o sistema. Ou então você trabalha num outro setor que não tem nada a ver nem com vendas, nem com estoque, mas você tem que fazer a planilha também, e o sistema lá não tem essa área, né, esse pedacinho aí para fazer controle. Então a planilha de Excel, ela serve para N coisas, tá? Muita coisa mesmo. Você pode fazer todo tipo de que você pensar, né? Todo tipo de cálculo que você pensar e imaginar, desde que você conheça o tal do Excel, tá? Muito bem. Voltando um pouquinho aqui na fórmula da linha 4, tá? Eu cliquei nela aqui, ó, na palavra normal, e apertei F2. O F2 ele traz a fórmula de novo. Ou eu poderia vir aqui, simplesmente dar 2 cliques na palavra normal, e ele traz a fórmula de novo. Ou ainda eu poderia fazer uma terceira forma, um outro jeitinho. Clicar na palavra normal aqui da linha 4 e olhar na barra de fórmula e perceber que a barra de fórmula também tem a fórmula. Eu, em particular, Rafael, não gosto muito de trabalhar na barra de fórmula quando a fórmula é mais básica. Quando ela é mais complexa, né? Aí até usa a barra de fórmula, tá? Quando ela tem muito detalhe. Porque às vezes ela fica grandona aqui, não dá para enxergar aqui embaixo, mesmo apertando F2 ou dando 2 cliques. Essa aqui é pequenininha, dá até para enxergar, né? Na barra de fórmula, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente puxa a barra de fórmula para baixo, a fórmula, se a fórmula for desse tamanho da área branca, eu puxei a barra de fórmula, aumentei ela, tá? A planilha foi lá para baixo. Você não perdeu a planilha, tá lá para baixo. Então, se a fórmula é tudo isso aqui dessa área branca, tá? Tudo isso que você está enxergando aí, não sei se vocês estão enxergando, mas tem uma área bem grande aqui da área branca aqui, ó. Então, se a fórmula ocupa tudo isso aqui, aí eu uso a barra de fórmula, porque fica mais fácil eu enxergar a fórmula inteira para poder alterar em alguns lugares, tá? Não significa que vai dar certo quando eu der Enter, tá? Porque problemas. Eu vou baixar aqui suspender a barra de fórmula, tá? Essas grandonas assim é mais difícil, né? Porque você tem que ter raciocínio. Pode ser SE? Pode, nada impede de ser um SE com outras coisas misturadas tal, né? E ela ocupar aquela área toda. Por isso que eu aumentei a barra de fórmula ali para vocês enxergarem que ela não é aquele pedacinho pequenininho que você está enxergando aqui praticamente de uma linha só, tá? Sei lá, deve ter umas 50 linhas aí e um monte de coluna, tá? Mas aí já é Excel mais avançadão, né? Então não vamos entrar no mérito da questão, né? Muito bem. Eu vou fazer um negócio agora chamado formatação condicional. O que significa isso, professor? Bom, primeiro eu vou colocar... Acho que eu fechei a outra planilha, né? Fechei. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, aproveitar que eu vou ter que ir para o chat, né? Não tem nada lá. A formatação condicional é eu colocar, por exemplo, uma cor aqui de fundo quando a palavra for normal, outra cor de fundo quando for repor material e outra cor de fundo, tá? Por enquanto tá branco, quando for estoque alto. E quando ele encontrar a palavra normal de novo, a mesma cor que ele colocou lá na primeira linha, na linha 4, estoque alto, a mesma que ele colocou na 6, tá? Isso chama formatação condicional. Eu vou selecionar todos os itens, tá? O primeiro que eu selecionei fica o fundo branco, é normal. Importante que lá na letra, ó, ou melhor dizendo, na letra lá em cima, né? A letra E tá verde, né? Olha lá, quando eu encosto o mouse tá verde. E aqui as colunas 4, aliás, coluna não, as linhas 4, 5, 6, 7, 8 estão com a letra verde, o número verde, tá? Então, portanto, está selecionado. Formatação condicional é colocar a cor ou na letra ou no fundo, ou você pode fazer as duas coisas, tá? Eu vou fazer 3 formatação condicional, porque eu tenho 3 palavras, tá? Ou 3 frases, e a corzinha para mim lá. Então, eu vou lá na formatação condicional, estou na página inicial, tá? E vou clicar no item chamado gerenciar regras. O gerenciar regras é o item, né, que está dentro da formatação condicional, e eu vou pôr regra para ele, eu vou criar uma nova regra, tá? Isso aqui, o caminho é meio longo, mas como eu estou gravando aí, vocês vão conseguir depois ouvir algumas vezes. Então, nova regra, aí ele vem para a tela da nova regra, tem várias opções na parte de cima aqui para eu escolher, tá? Mas eu vou escolher o que está clicado agora, que eu cliquei, né? Formatar apenas células que contenham. Tem outras aqui, mas aí a minha necessidade agora é esse segundo. Na parte de baixo, ele está dizendo assim, ó, formatar apenas células que, com, né, valor da célula, beleza, vou deixar. Está entre significa que ele está achando que eu estou formatando um número, ou seja, do 1 ao 100, por exemplo. Se eu tivesse aqui na parte do saldo, estoque mínimo, estoque máximo, aí eu estaria
escolhendo está entre. Mas como não, eu estou em palavras aqui, né, que veio lá da fórmula, da função, eu vou colocar é igual a. É igual a é quando é palavra, tá? Praticamente o único aqui dentro, pelo que eu me lembro, tá? Acho que diferente também pode, mas eu diria que o igual a é o mais usado aí para a palavra, tá? E eu vou escolher uma delas aqui, não tem ordem, tá? Você pode fazer fora de ordem. Vou escolher normal. Escrever aqui, ó, dentro da célula, deixa eu só aumentar o zoom para vocês enxergarem melhor, tá? Então aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, eu tenho que escrever exatamente do jeito que está aqui, ó. Se tiver acento, com maiúsculo, minúsculo, ideal, tá? Vou clicar no formatar. O que eu quero que fique em negrito? Ó, estou na fonte. Que a fonte fique em negrito, a palavra normal que fique em negrito. E que o preenchimento, deixa eu ver, normal tá amarelinho, né? É isso? Não sei, você pode escolher a cor que você quiser, tá? É o fundo aqui, ó. Amarelo, por amarelo, vai. O fundo vai ficar amarelo. Pode ser um amarelo mais claro? Pode. Aí você vem aqui no mais cores e escolhe um amarelinho mais clarinho aqui, ó. Aí é o de cima que tá valendo, não o de baixo, tá? Aí ficou um pouquinho mais claro. Vou dar OK. OK novamente. Eu preciso testar se funcionou. Então eu tenho normal aqui e aqui embaixo. Eu vou clicar no botão aplicar e os dois já colocou a cor amarela. Então tá funcionando. Eu posso fazer quantas regras eu quiser, ou quantas for necessário. Aqui no caso são 3 só, né? Posso fazer regra com palavras, com números, com frases. E aí é gosto do freguês, tá? Tem regra até com fórmula, tá? Porém, uma das poucas coisas que eu acho um pouquinho difícil de trabalhar no Excel é fazer regra com fórmula ou função, porque fica ruim de digitar ali, né? Na hora que vai apagar, apaga um pedaço. No futuro eu acredito que eles vão arrumar isso, deixar... Não é errado, né? Não é problema. Só é ruim mesmo de usar, tá? Eu evito usar a fórmula dentro da formatação condicional, porque primeiro fica grudado lá dentro, fica lá dentro da formatação, e a gente não percebe, às vezes, quando está lá trabalhando, dá um resultado diferente, você fala, por que deu esse resultado diferente? Porque a fórmula está lá dentro, você não vê a fórmula, tá? Então, eu evito usar fórmula dentro da formatação condicional, apesar de é possível, mas não é aconselhável. No futuro que eles fizerem uma coisa um pouquinho mais simpática, talvez vai ser aconselhável, tá? Bom, vou fazer mais uma regra. Então, nova regra, formatar apenas células que contenham, vou clicar é igual a, eu vou colocar agora repor material, tá? Pode fazer fora de ordem, não tem problema, tá? O que é importante, repor, espaço. O que é importante é você não esquecer de fazer as 3 palavras aqui, né? Porque tem repetição aqui, são 3 palavras só, mesmo que tenha repetição. E é importante também você não escrever diferente do que foi colocado na fórmula. Por quê? O dia que mudar o estoque máximo, mínimo, saldo, ele vai trocar as palavras, ele vai procurar outra palavra e vai fazer a formatação. O repor eu já vou colocar aqui no formatar, tá? Vou pôr um vermelhão, tá? Para chamar atenção, porque eu preciso repor. Ou seja, eu vou gastar dinheiro. E eu vou trocar, então eu estou aqui no preenchimento, tá? O último que eu fiz foi preenchimento, ele volta no preenchimento. Aí na fonte eu vou colocar negrito também, para dar um destaque, só que eu não vou deixar automático é a cor preta. Eu vou colocar cor branca. Dá OK. E aí vai aparecer assim, ó, fundo vermelho, letra branca, tá? Porque senão vai ficar muito escuro aqui, não vai dar para enxergar muito bem, tá? Vou dar OK. E aqui, ó, então foi um OK, né? E aqui aplicar. E lá atrás, ó, ele já aplicou na palavra repor material, lá, o fundo vermelho, letra branca. Falta agora o estoque alto. Então eu tenho 2 regras, vou fazer mais uma. Nova regra, formatar apenas células que contenham, é igual a... As 3 são iguais, tá? O que muda é a palavra e a formatação. Estoque. Depois eu volto lá para cometer um erro na fórmula, para vocês verem o que acontece quando comete um erro, tá? Estoque alto. E deixar só estoque não pode. Nem espaço você pode dar mais, tá? Se você põe aqui um espaço, na hora de fazer aqui tem que ser um espaço só, tá? Porque senão ele não formata. É muito comum, às vezes, a pessoa erra a palavra aqui e não formata, ele não sabe por quê. Formatar, aqui eu vou fazer, ó, negrito, deixa eu ver, estoque está alto, estoque muito alto, deixa eu ver, eu vou escolher uma cor azul, por exemplo, né? Deixa eu ver, já pus negrito aqui, como eu vou usar, vou escolher um azulzão aqui, tipo esse aqui, ó, bem azul. Então eu vou voltar lá na fonte e colocar a cor branca, tá? Então quando eu escolher uma cor muito escura, eu venho na fonte aqui e ponho a cor mais clara. Quando é o contrário, eu faço o contrário também, tá? Eu inverto. Os outros eu não vou mexer, tá? Número,
nem borda, tá? Que não é o caso, porque eu já pus borda e tal. Não é legal pôr borda na formatação condicional. O ideal é fonte e cor. E observe que na fonte aqui, ó, ele não libera para você trocar a fonte e tal, né? Ele fica meio capenga ali, vamos dizer. Vou dar OK. OK de novo. Então, foram dois OKs e eu já clico no botão aplicar para ver se o estoque alto está ficando com fundo azul, tá? E eu tenho 3 regras aqui, então. As regras estão pegando na linha 4 da coluna E até a E8, ou seja, só esse pedaço. Essa é outra coisa importante, tá? Para alterar a formatação condicional, você precisa saber onde você colocou a formatação. Muito bem. Se eu quiser alterar alguma das regras, cor, fonte, tamanho, sei lá, alguma coisa aí que propõe, é só clicar naquela que te interessa alterar. Eu peguei a última aqui, tá? Editar a regra e ele volta para cá. E aí, se for só o formatar, você vai lá no formatar e altera as informações, tá? Eu não vou alterar nada, não. Foi só para mostrar que dá para entrar de novo lá. Qualquer uma delas, tá? Então, eu posso criar novas regras e vai estar para baixo aqui, vai acabar dando barra de rolagem, né? Se eu começar a fazer várias aqui. Eu posso excluir, que não é o caso, tá? Aí depende do que você vai fazer. Pode ser que você queira excluir, fazer uma nova, mas o editar é mais indicado. Vou dar OK. Deixa eu ver, aplicar não deu em nada, vou dar OK. E aí, as palavras que estão com o mesmo nome, né? Exatamente a mesma palavra, recebeu a mesma formatação na palavra e no fundo. Olha lá, vermelho e fundo vermelho e letra branca, fundo azul, letra branca. E o normal tá, fundo amarelo com letra preta mesmo. Uma coisa importante também, você não consegue alterar a formatação condicional manualmente. Então, se eu vim aqui, falar, eu queria mudar a cor disso aqui tudo, e aqui na latinha de tinta, e falar, eu quero todo mundo verdão. Põe um verdão aqui, ó. Não aparece. Por quê? Porque lá a não ser que eu exclua a formatação condicional, tá? Para poder aparecer o verde. Então, porque ele olha lá para a formatação condicional, o que nós acabamos de fazer, e fala, você está pondo verde, mas você determinou que normal é amarelo, repor é vermelho, estoque alto é azul. Então ele troca o que você está tentando trocar por aquilo que você pôs na formatação condicional, tá? Isso é bem legal, né? Fazer um teste agora, tá? Antes de mexer na forma para poder dar uma bagunçada, eu vou fazer um teste ali basiquinho. O que eu vou fazer, ó? Eu vou alterar uma dos saldos atual, por exemplo, tá? Vou escolher um saldo atual ali. Vou escolher esse aqui, ó, 500 do lápis, tá? Eu vou pôr ele maior do que 500, tá? Porque 500 não é maior que 500, é igual, né? Então é uma das poucas linhas aqui, ó, o lápis, que tá dando normal, mas o 500 aqui tá batendo no 500. Ou seja, o mínimo é 50, o máximo é 500, e eu tenho 500 no estoque. Então eu vou por 501 aqui, vou dar Enter. Vamos ver o que vai acontecer com essa palavra normal aqui. Ela tem que trocar a palavra e a cor, tanto da fonte quanto do fundo, tá? Então, 500 aqui. Só na hora que eu der Enter, tá? Digitar não é o caso. Enter, olha lá. Ele já trocou automaticamente para estoque alto e já ficou azul com a letra branca, tá? Por quê? Porque agora 501 tá muito alto em relação ao estoque, tá? Então, o estoque máximo, né? O máximo que eu deveria ter no estoque é 500 e eu tenho 501. Por causa de um produto a mais, ele está reclamando ali que o estoque está alto, tá? Vou dar um Ctrl Z para ele voltar para o 500 e voltar aqui para o... Se eu tivesse fechado e salvo, né? Eu ia ter que digitar 500. Se eu colocar, por exemplo, 10 aqui no lápis, no mesmo lugar, tá? Se eu colocar 10 e der Enter, o que vai acontecer? Eu estou digitando um número que é menor que o mínimo. O que ele vai pôr aqui? Repor material. Por quê? Porque eu tenho só 10 no estoque, mas o mínimo que deveria ter no estoque é 50. E aí ele põe que eu preciso repor material. Então, os dois que está repor material, significa que eu tenho que comprar mais caneta, por enquanto, né? E mais lápis para poder pôr no estoque. Porque ele vai olhar para o mínimo e falar, opa, você não tem aí a quantidade, tá? Estou dando um Ctrl Z aqui para voltar para 500 e ele volta lá para o normal. Então, é importante você fazer uma formatação condicional, porque fica mais fácil de você enxergar o que está acontecendo na planilha, se ela precisa repor, se não precisa repor, tá? Claro que você fala assim, só tem 5 linhas, na prática só tem 5 produtos. Não, podia ter 1000 linhas. Eu ia aplicar a formatação, a fórmula, né? E a formatação condicional aqui nas 1000 linhas e ele ia ficar trocando a cor de acordo com a cor e a palavra, melhor dizendo, né? E o fundo também, de acordo com o saldo atual, ou estoque mínimo, ou estoque máximo. Ele vai trocando, né? Isso é bem legal, né?
porque você tem uma visão aí gigantesca do que está acontecendo, tá? Se o sistema já faz isso, né? Se o seu sistema já consegue te gerar relatório, pouco provável, né? Que alguém pensa nesse conceito ali dentro de um sistema, né? Pode ser que tenha, mas é pouco provável. E ainda que ele dê um relatório impresso colorido. Por que o pessoal não investe muito nisso? Porque é custo, né? Imagina você ficar fazendo ali, sei lá, você tem 10 mil produtos, ficar gerando um relatório de 10 mil produtos, se tá repor material, se está normal, se está estoque alto, e ainda colocando cor. É custo, né? Então as empresas não querem gastar nenhum real, e dirá uma grana imprimindo, sei lá, uma quantidade de página enorme aí, só para dizer assim, tem que repor, não tem e tal. Então o cara faz, ele faz no Excel, mostra para o gerente vai dar o aval, vai comprar, a princípio aqui vai comprar só caneta, tá? Por enquanto. O que eu tenho que enxergar? Quando o estoque está alto demais, significa que alguém está controlando alguma coisa errada. É o caso da borracha, ó. Eu tenho um saldo atual de 900, aqui ó, 900, e eu deveria ter no máximo 500. Tem 400 borrachas a mais. Tem alguém cometeu um erro. Ou o sistema gerou alguma coisa lá e eu não percebi, o sistema gerou alguma coisa errada, porque às vezes acontece, o sistema está errado, né, programado errado, e ele está pedindo para comprar mais borracha. Se continuar assim, eu vou ficar lotado de borracha lá e não vou vender nenhuma. E aí o que eu vou fazer com as borrachas? Vou comer na hora do almoço as borrachas? Não tem como, né? Então, às vezes você tem uma planilha para te ajudar ali no dia a dia, é para você ter essa visão do que eu tenho que fazer no meu sistema para facilitar a vida do meu dia a dia. Às vezes, se você é o cara da finança, lá dos pagamentos, aí é verificar se tem dinheiro no banco, tal, através de uma planilha, né? Porque você não vai lá no banco, ou às vezes o sistema não está funcionando, o sistema do banco não está funcionando, o seu sistema não está funcionando, a internet não está funcionando e vai por aí fora. Se você tem essa informação já na planilha, né, de um dia para o outro, possivelmente se errar, você vai errar por centavos, ou se estiver bem controlado, talvez nem por centavos, você vai poder tomar providência. Se é um setor que precisa aplicar, se é um setor que precisa pagar, se é um setor que precisa comprar alguma coisa, você tem essa informação. Então, fazer planilhas inteligentes dentro da empresa é para você tomar uma decisão, em casa também, inclusive, né? Se você tem uma planilha inteligente em casa, você toma umas decisões mais inteligentes, né? Ou seja, você controla o que você tem que pagar, você não deixa de pagar na data certa, tendo dinheiro, é claro, né? Ou então, você pode aplicar se está sobrando dinheiro, tá? Deixa eu marcar aqui no... Apesar que eu fechei a planilhinha lá, né? Tem um papelzinho que eu estou marcando. Formatação condicional. E aí, dúvida na parte de formatação condicional ou tranquilinho aí? Dá para fazer tranquilo, sem trauma. Um trauma já é mais complicado, tá? Então, se não tiver trauma, daqui a pouquinho eu vou começar uma próxima planilha, tá? Posso pegar planilhas pequenas, mas com um conceito muito grande, tá? Essa foi muito pequena, né? 8 linhas aí, 5 colunas, mas tem bastante conceito, né? Além da fórmula SE, que a gente fez aqui na primeira linha. É importante você perceber, né, que você não precisa fazer a fórmula de todas as linhas, porque senão fica raciocinando de novo, raciocinando, é mais complicado. Faz só a primeira, ela está perfeita, certinho, bonitinho, é só voltar nela ali, cruzinha preta no cantinho, né? E arrastar para as outras. Claro que se a primeira estiver errada, ó, a cruzinha preta ela aparece aqui, ó. A branca não, tá? Tem que ser a pretinha e nem aquela de ponta, tá? Nem a que tem ponta, 4 pontinhas, ó, você vai arrancar. Então, se você pegar essa com ponta aqui, ó, deixa eu fazer. Deixa eu baixar um pouquinho o zoom. Vou pegar aquela que tem ponta, tá? É um pouquinho difícil porque o meu mouse aqui é meio tranqueirinha. Ó, aí, se eu pegar isso, fizer isso aqui, ó, eu tô arrancando o negócio de lá, ó. Aí veio para cá, ó. Ele não perdeu o cálculo, não perdeu a formatação, não perdeu nada, só perdi a informação mesmo que estava ali. Aconteceu isso, Ctrl Z para ele voltar para lá, tá? Tem que ser a pretinha lisa. Detalhe importante, será que agora eu posso usar a setinha para arrastar, se caso, por exemplo, eu acertei a fórmula, mesmo depois de ter feito a formatação condicional? Pergunta é boa, vamos responder fazendo, né? Então, vou vir aqui, arrastar de novo. Será que vai ficar tudo amarelo? Será que vai ficar tudo normal? Não, nem amarelo e nem normal. Por quê? Porque lá dentro, né, ele adaptou a sua realidade de cada linha. Ó, o vermelho não é uma boa ideia olhar, porque vermelho não é uma boa ideia usar, nem azul, tá? As cores vermelho e azul aí não foi uma boa ideia. O amarelo é mais indicado, tá? Por quê? Porque dentro da fórmula eu tenho coisas azul, e aí azul com azul fica difícil de enxergar. Então, fica a dica aí.
fundo vermelho com fundo azul não é aconselhável. Tem que usar corzinhas mais próximo de laranja, próximo de amarelo, tá? Isso fica a super dica. Então, quando você arrasta uma coisa que tem formatação condicional e fórmula, ele mantém a formatação que está lá no formatação condicional e mantém a fórmula que está na primeira célula, que foi coluna E, linha 4, tá? Isso é uma grande sacada, tanto que eu tenho planilhas aí indo para 22 anos de uso, né? Só 22 anos de uso. Inclusive eu estou, agora não, porque eu estou meio enrolado com umas 120 planilhas que eu estou fazendo aí para uma empresa, só 120. Comecei sábado à noite e fiquei o domingo o dia inteirinho fazendo planilha, tá? Ainda não cheguei nem na parte da fórmula, só estou fazendo as planilhas, depois eu vou fazer fórmula e outras coisas mais. E aí planilhas, né? Tem umas regras lá, eu tenho que seguir umas regras. E essa empresa que me solicitou as 120 planilhas, 120 eu estou chutando mais ou menos, tá? Não sei se é exatamente 120, talvez um pouco mais. Elas também têm um problema lá. O sistema também está engessado. Eles gastaram uma grana nesse sistema e agora com pandemia ninguém tem dinheiro para gastar com nada. Mas para fazer planilha não tem um custo tão alto assim do que alterar o sistema, tá? E fora que às vezes acontece de empresas, elas têm que perceber, às vezes contrata, terceiriza, né, o serviço com quem mexe com Excel, para montar algumas regras no Excel, para depois passar para a empresa que montou o sistema, e ela chega, a gerente, o diretor, o presidente, sei lá, chega lá para a empresa e fala assim, ó, eu quero que o meu sistema faça isso aqui, ó, que o Rafael fez e está funcionando, eu quero que o meu sistema faça igual, tá? Significa que o sistema pega um conceito ou pega ideia do Excel. Tem um sistema hoje chamado Power BI, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Power BI, ele tem o mesmo conceito, não a forma de trabalho, tá? Conceito é uma coisa, forma de trabalho é outra, do Excel. Então, se ele exporta para o Excel, ele aceita, até aceita coisas do Excel, mas é um sistema totalmente programado, tá? Em versão lá em Power BI. Microsoft também, o Power BI, tá? Um curso de Power BI custa em torno de uns 5 mil reais. E aí você fala, nossa, eu vou ficar quantos anos? Né? É só duas sexta-feiras mesmo. 8 horas numa sexta e mais 8 na outra. Em torno de 5 mil reais. Né? Eu conheço um pouquinho coisa de Power BI, não conheço muito, tá? Muito pouco. Mas ele é bem interessante, tá? É interessante quando o seu bolso deixar, né? No futuro aí, se você puder, faça um curso de Power BI. Escolha o melhor dos melhores para fazer, tá? Não faça aleatório. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, vou começar uma outra planilha, nós fizemos na aula passada, eu vou usar essa aqui, ó. É um pouquinho exagerada também, essa próxima, tá? Mas com certeza a gente não vai conseguir terminar ela hoje, mas eu vou iniciar ela na parte de digitação, e se não der tempo por algum motivo, eu deixo todos os cálculos para a aula que vem, tá? Como a digitação ela vai ser um pouquinho parecida com essa que eu fiz, tá? Não o tamanho, né? Mesmo conceito, bordinha e tal. Aqui vai ter uma, duas, três fórmulas ou função, tá? Eu acho que está mais para fórmula e função, as duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai, eu vou começar, vou fechar essa aqui, tá? E vou abrir uma nova e já vou começar fazendo a outra, tá? Bom, é claro que eu vou dar um Ctrl B de bola, né? De bola, para salvar lá na pastinha onde eu salvei anteriormente. Vou dar um arquivo fechar. É treino, tá? Treino é treino, é igual jogador, né? Ctrl O, o jogador precisa jogar. Se ele não joga, ou tá lá debilitado, ou quebrou a perna e vai para fora, ele, depois quando voltar, ele tem que treinar de novo. Ele perdeu lá, mesmo que seja um Neymar da vida, Cristiano Ronaldo e vai para fora, eles têm que treinar, porque vira perna de pau, né? Se não fica tempo sem jogar. Fica tipo eu que não sei jogar nem aquelas bolinhas de gude, nem isso eu sei jogar, né? Aliás, não sou um cara de games, né? Não sou um cara de jogo. Não entendo nada de jogo. Se falar assim, campo minado é jogo, eu falo, não sei. Não conheço nem campo minado. Eu sou um cara eclético, né? Tenho N coisas que eu sei. Porém, tem coisas que sei, tem coisas que não sei, né? E quando eu digo que sei, tem uma frase lá que o cara fala, sei, não sei, coisa assim. Muito lá, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, lista, estou na primeira linha já da próxima, tá? De compras, aí daqui a pouquinho a gente já para e salva.
de supermercado. Opa, supermercado não saiu aqui. Supermercado. Observe que eu digitei a frase inteira, né? Sem parar, sem pestanejar. E é lógico que ela explodiu para a coluna B, C e pegou até um pedacinho do D. Eu vou usar até a coluna G, então eu vou selecionar até a coluna G e já vou mesclar essa linha. Eu não preciso mesclar para salvar, tá? Não tem necessidade, tá? Eu só mesclei porque eu já estava ali e já vou mesclar, tá? E já vou dar um F12 para ir salvando. Depois eu só dar Ctrl B, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apagar esse pasta 3, porque agora ele ofereceu pasta 3, e vou escrever a mesma frase. Lista de compras de supermercado, tá? Eu não sei se eu coloquei D lá, depois eu dou uma olhadinha para ver se eu coloquei o D supermercado. Mercado. Então, o que eu devo fazer? Ó, sempre colocar o mesmo nome que está lá na primeira linha no nome do meu arquivo. Por quê? Fica mais fácil de eu identificar depois, no dia que eu for abrir, né, a planilha. Que planilha que eu estou querendo? Ah, lista de compras de supermercado. O que tem que estar escrito dentro dela? Lista de compras de supermercado. Isso é importante, tá? Ponto .xls, X é a extensão. Cliquei no salvar. Muito bem. E aí eu vou para a linha 3, vou construir ali a listinha, tá? Se é material, eu já vou começar com materiais, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou antecipar um pouquinho, tá? Eu sei que vai ter alguns materiais aqui que vai ter umas frases meio exageradas. Então eu já venho aqui e já deixo o dobro do tamanho na coluna A, tá? Se precisar, depois eu aumento mais, tá? Aqui eu acho que não vai ter repetição, pouco provável que alguém vai no mercado, né? E compra o mesmo produto várias vezes. Ele pode comprar, nada impede, né? Ele comprar, sei lá, 2 pacotes de arroz ou 5 pacotes de feijão. Mas isso é outra coluna aqui, a gente está falando só dos produtos, tá? Como se eu estivesse fazendo uma lista de supermercado mesmo, tá? Para ir no supermercado ou fazer aí verificar qual é o mercado que está mais barato, que é o conceito da nossa planilha, tá? Vinho branco. Então aqui o conceito da nossa planilha é verificar desses produtos que eu estou listando, em que mercado está mais barato. Vinho branco, extrato de tomate. Eu achei que esse aqui que ia explodir para fora, tá? De vez em quando eu dou um Ctrl B ali para ir garantindo, tá? Maionese, farinha de trigo. Eu estou aumentando um pouquinho a velocidade para a gente conseguir fazer pelo menos toda a parte de digitação e eu deixo os cálculos para a aula que vem, tá? Se for o caso. 14, 15, tempero. Tem bastante, tá? Temperos. Peixe. Frango. Olha, ele ofereceu frutas ali, né? Quando eu comecei a escrever, ó. Deixa eu ver. Porque ele tá achando que eu ia escrever frutas. É frango, não é fruta. Então, continuo escrevendo. E na linha 18 eu vou escrever a palavra total. Porque aqui vai ser uma forma ou uma função. Legal? Só não esquece de ir dando Ctrl B. A partir da coluna B, C, D e E, então, B, C, D e E. Tudo vai ser valor monetário, tá? E aí, quando chegar a vez, eu vou estar mostrando para vocês a formatação de dinheirinho, tá? Que a gente não usou nenhuma. Supertuba é a primeira, é o supermercado, tá? Que a gente vai comprar, que a gente vai ver o preço, aliás. Ele estourou um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou deixar um pouquinho maior. Não é bom deixar muito apertado, tá? Depois, se precisar, o próximo. Ó, aqui eu vou ter a palavra Carrefour. Ó, não estourou, mas tá bem ali no limite, né? Vou aumentar um pouquinho também. E o do lado aqui é vem cá. Vem, tracinho cá. Esse não estourou, mas como eu vou pôr valor ali, pode ser que venha estourar. Então eu vou deixar um pouquinho maior. Eu deixei todos mais ou menos do mesmo tamanho. Depois eu mostro para vocês como que padroniza para deixar todas do mesmo tamanho, tá? Aí é um comandinho que a gente vai ver numa planilha específica. Melhor preço. Estourou, né? Isso aqui é certeza que ia estourar. Então vamos aumentar. E aqui a próxima é QTDIE. QTD quer dizer quantidade, tá? Então, como eu vou precisar de pouco espaço, aqui é o contrário, tá? Eu vou apertar, porque aqui eu vou precisar de menos espaço que a do lado. E aqui eu vou escrever valor de compra.
Aqui eu vou ter que aumentar também. Estourou, né? A quantidade de palavras ali. E já dá aquela pequena exagerada. Legal. Agora eu volto lá, embaixo do Supertuba, e vou preenchendo os valores que me interessam ali de cada produto. Ou de cada do supermercado, arroz e tal. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Verificar, fazer uma lista dessa, né? Pode ser na caneta mesmo, né? Eu vou em cada mercado, faço um levantamento do preço e depois eu decido qual mercado eu pretendo comprar. Se eu vou comprar no Supertuba, no Carrefour ou no Vem Cá, tá? Esse conceito aí você faz antes de ir no mercado, né? Porque se você fizer lá, for lá no mercado e a não ser que você queira com um notebook no mercado, né? Tem mercado que ele não deixa você fazer esse tipo de coisa lá. Eu acho que você está especulando, ou você é o cara que é dono de um outro supermercado querendo ver o preço para poder aplicar o preço, tá? Tem que supermercado que ele pega no pé quando você faz esse tipo de levantamento com aparelho, até celular mesmo, quando você vai lá. É lógico que em épocas de pandemia o pessoal não vai questionar porque pode perder uma venda de bobeira, né? Se ficar questionando aí o fato de você estar fazendo um levantamento lá. Mas eu já cheguei tipo, no Extra uma vez, que eu fui fazer levantamento de preço de computador, que queria ter ideia, né, de quanto estava custando. E aí eu fui com um celular, tirando foto, depois marcando num papel lá, né? Porque às vezes não tem lá o coisa, tinha que olhar no código de barra e tal. E aí o pessoal falou assim, não pode fazer. Ele falou um nome lá, tipo, como se eu estivesse fazendo para aplicar o preço no outro mercado. Como se eu fosse o concorrente do Extra, né? Vendo o preço lá, para depois ir lá aplicar no meu, para poder eu vender e eles não. Coisa desse tipo, né? A pessoa chegou e falou, não pode fazer esse tipo de pesquisa. Eu falei, por que não pode? Eu quero comprar, eu preciso saber onde que eu vou comprar, né? Ele achou que eu fosse um cara que estava fazendo levantamento ali para passar para o concorrente, né? Acho besteira, né? Porque cada um tem o seu produto, que cuide do seu produto, né? Se você tem um produto melhor, por que eu não vou? Por que eu, sou o cara que vai consumir, né? Que vai comprar, por que eu não posso comprar o melhor? Eu tenho que ficar esperando comprar o pior? Então tem que fazer levantamento mesmo, né? Para fazer economia. O bolso da gente, ele, para entrar é difícil a grana, mas para sair é rapidez, né? Sai rapidão. Bom, vou lá preencher. Opa, desliguei o negocinho aqui. Vou preencher o valor aqui, 2,51, tá? Aqui não é real, tá? Essa planilha foi feita há um tempinho atrás, então não sei quanto tá o tal do feijão, o arroz, vai por aí fora, tá? Não sei mesmo. Então aqui eu tô pegando de uma planilha que eu fiz há algum tempo atrás, tá? Muito provável que essa realidade aí já não é essa realidade mais, já mudou. Não se preocupe muito se você percebeu que tem valor, que tem centavos e tem valor que não tem, tá ficando esquisito, tá? Porque aqui a gente vai ter a moedinha. Vai ter a formatação para pôr o R cifrão e tal. Aqui é só o número inteiro mesmo, tá? Opa, uma vírgula a mais ali não pode. Deixa eu olhar melhor aqui que eu tô. A parte ruim é que a vírgula fica lá do outro lado, né? E aí dá um pouquinho de trabalho. Né? Fica numa posição meio ingrata aqui. Opa, 12. O que eu não posso fazer, até mesmo se eu estivesse lá no mercado? Digitar o valor errado, senão eu vou comprar o produto no mercado errado. Tá? Então a primeira coisa é que nós estiver fazendo levantamento, não pode errar o produto, tá? Porque o conceito aqui dessa planilha é errar o valor do produto. O conceito é descobrir qual mercado que vale a pena eu comprar os produtos mais baratos, tá? Tanto que eu tenho uma coluna chamada melhor preço, se não me engano é isso que a gente colocou lá. Bom, a última aqui é total, é fórmula, legal? Bom, já vou mostrar aqui nessa coluna que eu posso pôr moedinha. Vou selecionar todos os valores. Eu estou usando o Shift e setinha para baixo, tá? Como o último valor aqui também vai ser dinheiro, então eu já vou deixar ele clicado ali para pôr moedinha. Mesmo não tendo valor, quando eu fizer a fórmula aqui, ele já vai pôr moedinha. Que botão que eu vou usar? Bem no meio da tela, mais ou menos no meio da minha tela aqui, ó. Esquece essa barrinha que apareceu aí, tá? Não é o caso, a gente não está usando esse cara aí. A barrinha, lá em cima apareceu um botãozinho que está aparecendo a minha bolinha. Eu vou clicar na setinha para mostrar que tem 3 formatações ali, ó. Tem o R cifrão, tem o dólar, e tem o euro, tá? Lógico, o meu é R-cifrão. Então significa que se eu clicar no botão direto, já pega o R-cifrão. Olha lá, ele coloca direto a formatação condicional, tá? Legal?
Deixa eu só ver uma coisa aqui que estão me perguntando. Não sei. Vamos lá. Vou no Carrefour, Ctrl B, tá? Eu não vou correr porque não vai dar tempo da gente fazer a tal da fórmula, tá? Eu só estou tentando deixar preenchido aqui. Eu vou tentar deixar preenchido coluna C, D e a F. Aí as outras todas e aí embaixo, né? Vou deixar para a próxima aulinha aí para não correr, né? Primeira coisa, porque passar correndo possivelmente vocês não vão entender. Digitação, posso até aumentar o bolo aqui, não tem problema, tá? Porque digitar é só digitar nada mais, tá? Na prática eu estaria fazendo um levantamento mesmo, para ver se vale a pena comprar em determinado mercado. 1,30, 1,80, acho que é 2,30. Deixa eu dar uma conferência. Digitei rápido ali, não vi se ficou certo. 2,30, 50 centavos, 1,30, 1,80, 2,30. Não se preocupe com a casa decimal. 1,35 e o último aqui, 1,78. Mas dá para conferir lá no final se bateu ou não, tá? Na hora que eu fizer as fórmulas. Vou selecionar todo, inclusive aquele vazio. Moedinha. Ctrl V para garantir. 2,40. 1,35. Porque deve estar bem fora da realidade de preço, né? Já que tudo aumenta, ainda mais o arroz, né? Deve ser muito mais caro do que daí, né? Mas porque o nosso presidente mandou comprar na Venezuela, mandou o cara ir comprar na Venezuela, porque lá é mais caro ainda. Esse é um presidente, hein? Ainda bem que eu não votei nele. Ainda bem que não fui eu. 2,20, 2,25, 2,25, certo? E cadê os outros dois? 1,40, 1,50. Muito bem. Vamos por uma moedinha. Todos os valores estão ali quebradão, não quebradão, tá? Então, tudo que tem vírgula, depois da vírgula você põe. Quando é um número inteiro, aí não precisa de pôr, né? Por exemplo, tem um valor aqui que eu vi no meio do caminho. Deixa eu ver. Não lembro. Acho que foi da coluna do lado aqui, ó. O 2 aqui do lado, eu digitei só 2 mesmo, porque o vírgula 00 é ele que coloca, tá? Então, se você tá vendo aqui que tem valor para lá ou para cá, na hora que eu ponho moedinha, ele já padroniza ali o, o valor, tá? Ó, ficou um pouquinho apertado, depois eu já vou aproveitar nessa planilha aqui para padronizar, ensinar vocês como coloca todas as colunas de mesma largura, tá? Não tá no padrão não, tá meio erradinho ali. O melhor preço é cálculo, então eu vou direto para a quantidade. O que aconteceu aqui? Eu pus um 5 ali, ficou meio apertado, tá? Quando acontecer isso aqui, ó, pessoal, joguinho da velha, sempre que acontecer o joguinho da velha, aqui pode ser duas coisas, tá? Eu tô vendo ali com o mouse, né, posicionado em cima, que ele tá achando que deveria ser R$ 5. Olha lá, dá para ver embaixo, ó, R$ 5. Não é dinheiro isso aqui, tá? Então aqui tem dois problemas. Tem o joguinho da velha e ele tá achando que é dinheiro isso aqui. Porque ele começou a pegar a carona ali das colunas anteriores. O Excel tem esse problema, entre aspas. O que eu tenho que perceber lá na parte de cima? Então, se eu clicar em moeda, vai ficar pior ainda, porque ele já está enxergando que é moeda. Na parte de cima está aparecendo contábil. Contábil, aqui bem no meio da tela, onde está aparecendo a bolinha. Eu vou clicar nessa setinha aqui e dizer para ele que é geral. Quando eu coloco geral, aí ele entende que é número. Porém, pode acontecer dele colocar em todos aqui. E aí eu vou lá e coloco geral para todo mundo, tá? Posso usar até aquele conceito do F4, né? Para formatar e tudo mais, tá? Ou do pincel de formatação, ou eu posso copiar e colar, aí o conceito que você quiser, tá? Que você achar mais simpático. Eu já centralizei os 5 aqui, não significa que o de baixo vai estar centralizado. O próximo é 4, olha lá, vou ter que formatar todos, tá? Ele não entendeu. Então, o joguinho da velha pode ser porque está apertado, tá? Eu vou aumentar a coluna aqui, ó, para vocês perceberem que ele está em dinheiro, tá? Não é dinheiro, é quantidade, tá? Então, eu vou ter que formatar esse cara, formatar tudo junto, tá? Fica mais fácil. 2, eu aumentei a coluna só para vocês enxergarem que ele está digitando errado ali, tá? 7, não é dinheiro. 5, 9, 3, 8, 15.
Olha lá, deu joguinho da velha de novo. Joguinho da velha é porque está apertado. Então, pode ser que seja o fato de estar apertado, ou, né, joguinho da velha, ou o fato de ter sido dinheiro e, na verdade, a quantidade, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta ali e acerta. Debaixo do 15 eu tenho 3, 5 e o último é 4. Embaixo não vai ter nada. Bom, todos esses aqui, ó, ele formatou errado. Porque por dinheiro ali não é dinheiro. Quantidade de produtos. Quantos pacotes de arroz eu vou comprar, tá? Bom, eu posso usar o F4, que eu acho que não é legal, mas eu vou usar o pincel de formatação, ó. Então eu cliquei no 5, que tá bonitão, deixei ele até centralizado. Vou clicar no pincel de formatação e clicar no outro de baixo, tá? Você fala, pode usar, formatar todos ao mesmo tempo? Pode, nada impede, né? Eu posso até, se o mouse deixar, né? Não deixou? Então, vou usar o pincel de formatação mesmo, tá? Eu posso selecionar vários e formatar vários. Aí você vai escolher. Ó, pega um perfeito, vou lá no pincel de formatação, aparece o pincel ali junto com o mouse, e eu seleciono vários. Eu posso aplicar todos de uma vez, tá? Aí eu posso padronizar agora que a coluna é apertada mesmo e não aquela largura que estava antes. Aqui vai ser cálculo, a última coluninha. Eu vou pôr bordinha, pôr negrito, pôr e salvar também, né? Importante. Para que a gente consiga aí deixar tudo bonitinho, formatadinho já, tá? Possivelmente eu não vou realmente fazer aquilo que eu falei, né? Entrar na parte de cálculo, porque pode dar problema, tá? Muito bem, vamos lá. Vou pôr negrito aqui, na primeira linha, tá? Então, só na primeira linha por enquanto. Vou deixar a fonte maior, né? Um pouquinho maior só, deixei 14, não precisa exagerar muito. Aqui na linha 13 eu vou também deixar em negrito, tá? Dar um destaque ali em negrito. Pode acontecer de eu colocar negrito aqui, a coluna ficar apertada, né? E aí eu tenho que aumentar mais ainda, mas eu vou padronizar daqui a pouco a largura da coluna. E eu vou pôr borda também. A borda ela vai até lá embaixo, onde está a palavra total, tá? Então eu vou pôr negrito, vou pôr no centro, e aqui vai ter fórmulas, tá? Aqui tudo é fórmula, toda a parte que está com fundo branco aí é fórmula, tá? Eu costumo até pôr fundo cinza, mas vou fazer depois que eu terminar a fórmula. Então eu vou selecionar tudo mesmo, inclusive a linha 18, né? Tudo. E vou pôr a bordinha. Como eu não fechei o Excel e deixei ele aberto, naquela hora que eu estava fechando para abrir outro, né? A bordinha aqui já está, todas as bordas, o botão, né? Tá todas as bordas. Vou clicar direto e ele já coloca todas as bordas, tá? Eu vou tirar a grade aqui também, como eu tirei naquele outro. Exibir linhas de grade. Ó, exibir linhas de grade. Ele tirou a grade. O que ficou? Ficou a borda, tá? Deixa eu baixar um pouquinho o zoom ali para você enxergar um pouquinho a coisa. Ficou a borda na área que eu pus borda, porém na parte do lado aqui não tem borda, porque eu tirei a grade, tá? Padronizando agora a largura da coluna B, C e D, tá? Dá para perceber que a palavra supertuba, ela ocupa uma área maior, porque a palavra é maior, tá? Então eu vou pegar como referência sempre a maior palavra e não a menor, tá? Se você pegar pela menor, o que vai acontecer? A maior vai ficar apertada. Se você pegar pela maior, a menor vai ficar maior, não tem problema. A menor vai ficar maior porque você pegou pela maior, tá? Então sempre pela maior e nunca pela menor. Média também não dá. Se você falar assim, tem uma que é meio termo, também não pode, porque as outras que são maiores ou menores vão ficar diferentes, tá? Então sempre pela maior. Eu já sei que supertubo é maior. O que eu posso fazer? Ó? Clicar na coluna B, ver qual é a largura dela e aplicar nas outras. Como que eu faço isso? Ó? Cliquei na letra B de bola, tá? Vou no lado direito da tela, tem um botão aqui, bem no lado direito, tá? Tem um botão chamado formatar, onde está aparecendo a bolinha lá. Clicar no botão e procurar um item chamado largura da coluna. Eu vou descobrir qual é a largura daquela coluna B. Inclusive, eu vou aproveitar que eu vou descobrir, eu já vou deixar ela um pouquinho maior. Então, vou lá, largura da coluna. Ela está 9,11. Não sei se dá para enxergar na telinha de vocês, mas aqui, vou até puxar lá para o outro lado para você enxergar melhor. Não tem necessidade, mas vou puxar. Então, essa coluna B, ela está com 9,11. Eu vou deixar um pouquinho maior, por exemplo, 10. Então, estou padronizando. E ela ficou um pouquinho maior. O que eu posso fazer agora? Selecionar a C, tá? E aplicar a mesma formatação. Lembrando que é 1.048.000 linhas que você está deixando tudo a mesma largura, porque é a mesma coluna, né? Então, a letra C,
formatar, botão lá, né? Largura da coluna, independente do tamanho que ela tá, eu vou digitar 10, porque eu estou padronizando, e ela ficou maior. A D de dado a mesma coisa, ó, formatar, largura da coluna, ela tá com 9 e 10. Então você puxa com o mouse, você puxa aleatório, elas ficam com medida diferente, tá? Supertubo eu vou deixar no centro. Carrefour, vem cá, melhor preço, quantidade de valor de compra, eu vou deixar tudo no centro. Só o material que eu vou deixar para esquerda mesmo. Então, deixar tudo, já selecionei tudo, né? E vou clicar lá no centro. Então, todas elas ficaram no centro da célula aqui, tá? O centro é para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo não tem como, porque a nossa planilha aqui não tem aquele, igual tinha lá no estoque, aquela quebra, né? Que eu jogava a palavrinha para baixo. Aqui ela está no padrão. Legal? Todas as células que estão com fundo branco aqui, ó, que tem borda, é claro, né? Elas serão fórmula. Então, eu vou selecionar aqui e colocar um cinza bem clarinho aqui, ó, quase zero, tá? Aqui também, um cinza bem clarinho. E aqui no último também, cinza clarinho, tá? Eu costumo, na maioria das vezes, tá? Na grande maioria das vezes, eu aplico um fundo de cor diferente no item que propõe eu criar uma fórmula, tá? Então, no padrão meu, tá? Que eu uso cinza, por quê? Porque se um dia eu imprimir, eu não tenho um custo muito alto de impressão, tá? Não é muito ideal nas planilhas você ficar salvando, ou melhor dizendo, salvando é bom, né? Salvando sim. Melhor você não ficar criando com muita cor, tá? Algo muito colorido, porque você vai ter um custo muito alto de imprimir, se for imprimir, né? Então o ideal é fazer uma coisa bem simples. No máximo uma bordinha ali, tá? Eu acho que na prática bordinha mesmo e nada de cor, tá? Ah, mas eu vou apresentar lá na reunião, na tela mesmo, no computador, então tudo bem. Aí você pode dar uma enfeitada ali, né? Deixar ela mais complexa e tal. Quando você, se for apresentar na tela mesmo, não tem tanto problema assim, tá? Não tem tanto custo, vamos dizer assim, né? Bom, eu vou deixar preparada aqui só a última, porque aí eu vou fazer a auditoria, né, da planilha, antes de começar na aula que vem, tá? A planilha, as duas colunas aqui, ó. Essa última aqui, ó, eu preciso somar todas essas informações para a Supertuba, Carrefour, vem cá, para cada coluna, é claro, né? Vou colocar aqui, ó, igual a soma, tá? Uma função soma. Eu estava até explicando na planilha anterior lá que podia fazer isso aqui, e o ideal é usar soma e não ficar somando uma por uma, tá? Porque não vai dar. E eu vou selecionar todos os caras aqui da B. Espera aí que o mouse aqui conseguiu me mostrar o que não era para mostrar, tá? Aí, agora sim. Do B4, 2 pontos B17. Então, desde o arroz até o frango sendo somado aqui. Vou fazer o do lado? Não. Eu vou negritar essa palavra e já vou arrastar com a cruz preta. E aí eu paro por aqui, nesse pedaço, tá? Observe que quando eu arrastei para cá, do lado, ele já mandou o negrito e já calculou a coluna C. Já calculou a coluna D, já calculou inclusive a coluna E. Você fala, mas deu um R cifrar um tracinho. Então aqui é zero, porque não tem valor ainda. Quando tiver, ele vai calcular total. Aqui ele calculou o joguinho da velha, mas aqui ele está tentando somar essas coisas aqui, que não é para somar. Então aqui eu vou dar um delete. Tem que ficar vazio mesmo, não se soma quantidade. E o último aqui deu zero porque não tem o valor, tá? Então eu vou parar por aqui, porque se eu tentar fazer as colunas E e G, né, correndo, possivelmente vocês não vão entender, né, o raciocínio, e principalmente da coluna E, tá? Da coluna G é mais fácil, bem mais fácil. Mas eu dependo da E para fazer a G, então eu não vou fazer correndo, vou fazer bem devagar, tá? No comecinho da aula que vem mesmo, bem no comecinho. Então, dá aquela antecipada na aula que vem, dia, acho que 16, se não me engano, né? Acho que é isso mesmo, dia 16. A gente vai pegar firme aqui, já vou abrir essa planilha lá no comecinho da aula e começar a construir as duas formulinhas, tá? E aí a gente vai fazer a auditoria, verificar se os totais estão batendo de cada coluna e tal. Legal? Bom, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque se eu entrar para fazer, vai ficar capenga, vai ficar corrido e possivelmente vocês não vão entender, principalmente a coluna E, tá? Que a coluna E também é um pouquinho exagerada a fórmula. Um pouquinho não, eu diria que é bastante exagerada. E a da G é facinho, tá? Tô dando um Ctrl B, fechando bem devagarzinho aqui, tá? Por enquanto vocês estão online ainda, legal. Ninguém caiu, ninguém fugiu, né? Porque às vezes o pessoal foge, não sei porquê, ou às vezes cai mesmo, né?
Eu sei que foi pouquinha coisa, assim, um milésimo de centésimo de corrido, né, vamos dizer assim, mas a grande sacada é perceber que quanto mais planilhas vocês montarem, mais craque vocês vão ficar, tá bom? Muito mais craque. Não tem como fazer meia planilha e achar que já sabe tudo, ou 10 planilhas e achar que sabe tudo, tá? Não tem como, não existe essa opção, tem que descartar, tá? Tem que ter uma quantidade razoável de planilha, bem grande mesmo, para conseguir entender as regras do jogo, tá bom? Bom fim de semana para vocês, fique com Deus. Dia 16 a gente vai detonar nessa planilha aí, que terminar ela, e fazer outras, tá? Muito provável que vai chegar uma hora que a gente vai estar fazendo umas 3 planilhas por aula, algo em torno de 3, tá? Em vez de fazer uma ou duas, acho que hoje a gente caminhou um pouquinho, né? Pouquinha coisa, dá para dar uma arrepiada, tá? Bom fim de semana para vocês, fique com Deus, até a aula do dia 16 e se puder treinar, né? Eu vou desligar o vídeo aqui para poder parar de gravar, né? Parei a gravação.